Yeah, good energy.
Boa tarde, pessoal da Web TV L10, que satisfação enorme. Hoje, dia 14/7/2024, eu, Maílson Lopes, juntamente com nosso amigo Adilson Souza, o B, né, que é o Everton Araújo, fazendo a transmissão hoje desse baita jogo, um jogo que promete muita emoção de Guarani versus Salão, Salão versus Guarani. Boa tarde, Adilson, boa tarde, Brocador. Adilson, já dá uma boa tarde pro pessoal de casa e já fala um pouquinho desse jogo aí de Guarani versus Salão. Boa tarde, Maílson. Iniciando mais uma transmissão aqui pela Web TV L10. E um grande jogo, né? Um jogo esperado. Mais um nessa rodada que começou ontem com 2 bons jogos. E hoje promete, viu? Guarani e Salão. Salão que é uma equipe que está vindo invicta, né? E o Guarani quer se recuperar da última derrota. Grande jogo. A galera pode ficar ligadinha aí. É isso aí, pessoal. Vocês de casa não perdem por esperar esse baita jogo Guarani versus Salão. Um jogo que promete. O Guarani que vem de uma derrota diferente, né, pro Palagoa Grande, perdeu por 4-1. O Guarani com a equipe, Adilson, acostumada a ganhar títulos, ganhar torneios, amistosos, não tomar mais que 1 ou 2 gols nas partidas, tomou logo 4, perdeu por 4-1, que é considerado uma goleada. E aí, você acha que deu uma chacoalhada lá o treinador nessa semana, esses 15 dias que se passaram para esse jogo de volta aqui contra o Salão, Adilson? Provavelmente esses treinos durante a semana aí devem ter sido bem puxados a respeito dessa questão, né? Que o Guarani é uma equipe que toma poucos gols, né? E muito difícil perder partida. Acho que já está invicta há um certo tempo. Mas, assim, é bom que seja agora na fase de grupo, né? Que todo mundo acorde, porque o Guarani é uma equipe que está defendendo o título. E apontado por todos aí como provável finalista, né? Querendo ou não, quando você está defendendo o título, você é aquele cara que todo mundo quer ganhar, né, Adilson? É como se fosse Davi Golias, todo mundo quer derrubar para mostrar sua força. A Lagoa Grande conseguiu fazer isso e com certeza o Salão hoje vem com tudo para tentar fazer o mesmo feito. Exatamente. E o time do Salão vem jogando bem, viu? Tem que acordar, né, mas porque o jogo é difícil. O time do Salão tá muito arrumadinho. Hoje o Salão, Adilson, tem um destaque de peso, que é o Galego. Ontem teve um jogador da equipe do Fanático que se machucou, a gente foi no hospital para ajudar o rapaz. Chegando lá, o Galego estava lá com 2 dedos da mão quebrado, engessando no momento. Então, assim, o Galego está com 2 dedos da mão quebrada, eu não sei se ele vai conseguir jogar daquela forma. Eu acredito que não. Se jogar para mim é porque o rapaz é guerreiro, viu? Mas engessou, assim, quebrou os 2 dedos e engessou até o braço, né? Eu acho que tá meio difícil. Eu acredito que o Galego não vem e é um desfalque forte. Forte, porque o Galego vem sendo o artilheiro do time, né? Mas tem feito vários gols. Inclusive, no último jogo fez mais 2, não é isso? E é um dos artilheiros do campeonato. E assim, se não comparecer no jogo hoje, é sorte do Guarani, viu? Exatamente, eu penso igual, né? Time grande tem sorte, né? Se fosse um time mais fraco aí, tava time completo, ainda vinha a torcida ainda pra incomodar, Adilson. Isso aí. Promessa de grande jogo, viu, Márcio? Beleza, pessoal, vou pedir imagens do campo, apesar que ainda não tem jogadores, não tem ninguém no campo, a gente já vai pedir, a gente já vai fazer esse bate-papo. Adilson, falar um pouquinho dos jogos de ontem, Adilson. O primeiro jogo de ontem, a equipe do Flamenguinho venceu a equipe do Morro Giral, que vinha invicta, né, derrubando todo mundo aí por 2-1. Você achou um placar justo, injusto, ou você achou... Eu, pelo que eu ouvi falar, não consegui assistir o jogo, o pessoal falou que o Flamenguinho teve mais oportunidades do que o Morro do Giral, confere? Isso, o jogo, assim, se você pegar o resultado final, você acha que foi um jogo bem igual, né? Mas o Flamenguinho teve uma superioridade. Depois que tomou o primeiro gol ali, o Flamenguinho dominou o jogo, empatou, virou o jogo, teve a oportunidade de fazer 3 ou 4. Mas assim, o time do Morro Giral é um time experiente também, né? Sabe segurar, sabe carregar o jogo ali para evitar tomar mais gols que o Flamenguinho... Até porque o Flamenguinho teve uma volta ontem do Osmaí. E aí é fundamental um cara desse no time, né? Né, Maílson? Exatamente. O Osmaí é um jogador diferenciado, vinha fazendo falta, não vinha fazendo muita falta porque o Flamenguinho não estava sendo muito exigido, né? Ontem foi um pouco mais, mas mostrou que está preparado. O Flamenguinho todo ano, Adil, chega aí nas semifinais, na final, né? E esse ano eu acredito que não vai ser diferente. Agora falando um pouquinho do jogo seguinte de ontem, que foi o jogo entre Fluminense da Umburana e Fanáticos, Adilson. O que você achou daquele jogo? Quem deixou a desejar? Fala um pouquinho enquanto o pessoal não chega em campo aí. Olha, mas o jogo do Fanáticos, eu acho que o Fanático deixou a vitória escapar ali por detalhes, viu? Porque teve bem na partida, teve grandes oportunidades de deslanchar no placar. Mas, assim, é do futebol, né, Maílson? Infelizmente, às vezes, tudo que você programa ali no vestiário não é o que acontece em campo.
E por um detalhezinho ali vocês deixaram. Eu tô falando vocês porque você faz parte da equipe, né? Inclusive participou do primeiro gol com uma jogada excelente. E vinha fazendo uma boa partida. E aí teve que sair, né? Porque tem que ter as alterações, tudo. O time baixou o nível um pouquinho. Eu achei que, até falei aqui no off pra você, achei que o treinador seu foi precipitado, né? Mexeu demais no time, tirou um centroavante que já tinha feito 2 gols na partida, estava com confiança, né? Saiu e aí deu lugar para outro. Mas assim, acontece. Tem uma última rodada aí, né? Que é importantíssima para os dois. E tudo vai servindo de aprendizado e exemplo, né, Adilson? Com certeza o treinador vai observar melhor nas mudanças, não mudar 3 de vez. E pelo lado da Umburana, eu destaco. Mas pelo lado da Umburana, eu destaco o grande futebol que o Zé Dílio apresentou ontem, cara. Realmente ele O Zé salvou Dílio aquela ontem zaga. jogou muito, segurou demais ali atrás e ajudou bastante a Ó, equipe. Adilson, falando aqui agora do jogo de agora Guarani e Salão, olha só. O rapaz com os 2 dedos quebrados, com o braço enfaixado, como eu falei, que eu não estou mentindo. Olha só, tá no jogo, tá no campo. Que maravilha, bom pra nós, né, mas você vai narrar gols aí, precisa do centroavante na qualidade do Galego, né? E assim, Vou te falar, é guerreiro. Tem jogador, Adilson, que quebra uma unha e liga pro treinador e fala, não vou ir não, que eu me machuquei. agora vou te fazer uma pergunta interessante. O juiz permite o jogador entrar com a mão enfaixada em campo? Olha, enfaixada sim, agora se ali for gesso, igual eu vi colocando ontem, eu acho que não, porque o gesso pode atingir e machucar o adversário. Exatamente. E Então, ele também, né, que ele não vai ter o molejo da mão. Então, assim, é bom observar isso. Se for gesso, eu acredito que não pode jogar. mas que bom, sabe que é uma partida difícil, o time precisa dele, né? E, e tomara que entre em campo, porque a gente quer um bom futebol, quer um bom espetáculo. E a galera que tá aí já na live já, né? Tá aguardando isso. Daqui a pouco a gente vai pro chat. Pessoal, pronto, bate-papo muito bom aqui com a Adilson Souza, que está aí por dentro de todos os times, acompanhando 100%. Quando tá aqui na cabine, tá na arquibancada, tá em casa, tá acompanhando. A gente também que narra o jogo, procura acompanhar para poder não falar besteira aqui. A gente procura falar o mais correto possível, que realmente, de fato, está acontecendo no futebol aqui de Botuporã. Então, já olhando aqui para a câmera, o câmera daqui a pouco já vai frisar lá. Os jogadores já estão se preparando ali para aquela entrada chamada entrada triunfal. As entradas dos times de verde vai estar o Guarani e de branco com listas azuis vai estar a equipe do Salão. Forte equipe do Salão, já tem aí 9 pontos, é isso? 9 pontos, né? O Salão já jogou 3 vezes? Acredito que já jogou 3 vezes. Eu tô sentindo falta aqui somente da ambulância e da viatura, viu? Todo jogo tá aí, esse até o momento não chegou. Será que ele estava aguardando? Eu estava conversando com o Newton ontem, é interessante. Às vezes a arbitragem chega cedo, os times atrasam. Às vezes a arbitragem, o time chega cedo, a ambulância falta. O que você sabe pela regra, não é permitido iniciar qualquer partida sem a presença da ambulância, né, em campo. É isso aí, Edilson. Pessoal de casa, vocês estão observando a movimentação, o próximo vestiário vai entre as duas equipes, de um lado o Guarani, do outro lado a equipe do Salão, promessa de um grande jogo, aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha, é a Web TV L10 que mostrando a região para o mundo, a Web TV que é a pioneira aí da região em transmissões de jogos ao vivo. Depois disso foi abrindo aí esse elo, essa oportunidade, muitas cidades já aderiram isso, Paramirim tem, Macaúbas tem, Érico Cardoso tem, Ibipitanga também, agora já tem uma galera lá fazendo transmissões ao vivo, então se copiou é porque é bom, e tudo que é bom tem que ser copiado mesmo. Vamos observar agora as entradas dos jogadores, já já a gente volta em definitivo com a bola rolando.
Beleza, beleza, pessoal, estamos de volta em definitivo aqui na Web TV L10 para a transmissão desse baita jogo, Guarani versus Salão, Salão versus Guarani. E nesse momento vocês observam os cumprimentos dos jogadores de azul e branco, Salão de verde e preto, a equipe do Guarani. O Guarani que vem de derrota para Água Grande por 4-1, o Salão que vem de vitória contra o América por 3-0, é isso mesmo, Adilson? Exatamente. E assim, destacando grandes jogadores aí na equipe do Salão, a gente vinha falando aqui a respeito do goleirão Túlio, né, que está reforçando a equipe esse ano. Tem mais o Ademir, que é um jogador já das antigas, né, sempre está presente aí na equipe do Salão. E assim, só a galera do chat está ali já ansiosa para que a bola role logo, já tem gente arriscando o placar, né? A Camila já arriscou aí um 3-2 pro Guarani. Sei que vai ser jogo para promessa de gols, né? Exatamente. Pronto, já está chegando ali, eu acredito que aquele carro vai fazer o papel da viatura. Já chegou ali do outro lado com a enfermeira lá mesmo, né? Não, esse carro trouxe os policiais. Ok. Vamos observar agora nesse momento a equipe do Guarani tirando aquela foto que vai pro quadro, né? Que fica guardada aí nos barzinhos, né? Os barzinhos da Lago d'Água dos Costa lá que sempre está aí apoiando a equipe do Guarani. Daqui a pouco o Salão. E vai. E assim, Adilson, observando aqui a equipe do Guarani vem completa, viu? Só não tá o goleiro Gilderei, mas tem o Hernando que pega igual ou melhor que o Gilderei, né? E na equipe tem lá também o Jefferson Negro, né? Que sempre vem, um cara muito de palavra, você vê que ele não perde o jogo. E ele vive disso, viu, Adilson? Eu sigo a rede social do Jefferson Negro. Essa semana mesmo ele foi jogar em Livramento Nossa Senhora e postou uma foto dentro do 11 Novo Horizonte, né? Indo pro jogo. É cara de compromisso, cara que é convidado, leva a sério. Né, igual ele fala, é o trabalho dele, mas né, ele não faz por fazer, ele faz seriamente. Faz por profissionalismo e por amor, né? Que você vê que o cara não falta um jogo. E assim, foi um dos destaques do último jogo do Guarani, né? Foi. Mesmo o Guarani perdendo por 3-0, foi quem buscou 4-1, quer dizer, foi quem buscou o jogo o tempo todo. Exatamente. E assim, é um jogador que é primordial para a equipe do Guarani hoje. E aí, agora aproximando ali para tirar foto, a equipe do Salão, né? Com o treinador André, o André de Zé Vaqueiro. E aqui do Salão, dando uma olhada aqui, o Galego, como eu falei, tá lá, não sei se vai poder jogar. E parece que a equipe tá um pouco desfalcada disso. Não sei se tem 15 jogadores ali ao todo. Deixa eu dar uma observada aqui. A ambulância agora já se faz presente no estádio, então tá tudo ok. Policiamento, ambulância, tá tudo certinho. Adilson, me ajuda aí mais, parece que tem 14 jogadores só de linha na equipe do Salão. Olha, Adilson, eu vou fazer uma observação aqui, né? Vou falar antes do jogo para depois não falar com o narrador falando depois. Tá faltando ali o Mauri não, o Cauã. Não, o Cauã tá ali. Tá faltando aquele zagueirão lá, o Fábio. Tá faltando o Fábio, que eu esqueci. O Fábio e o Moreno tá ali. Tá faltando o Fábio, que é o zagueiro que gosta de fazer gol todo jogo. Aparentemente tem alguns desfalques, porque não dá para lembrar o nome de todo mundo, né? Mas jogo é jogado, né? Como diz o pessoal, jogo é jogado, lambaria é pescada e a gente só vai saber quem vai se sair melhor quando der o resultado aí final. E outra, o Galego acho que tá saindo de campo, provavelmente não vai iniciar o jogo não, mas pelo menos uma coisa ele fez que muitos não fazem, né? Veio pro jogo, mesmo estando ali contundido. Tem cara disso que eu falei, quebra uma unha e fala que não tem condição de jogo. Tem cara aí com 2 dedos da mão quebrado, que eu tava lá no momento que ele tava engessando e veio pro jogo. Poderia muito bem falar, tô com os dedos aqui quebrados, não tenho condições. O treinador ia entender, mas ele tá aí. Vai dar força pro time de alguma forma. Ou dentro de campo ou fora de campo, tá aí somando com a equipe do Salão. Isso aí. Então as duas equipes já em campo, né, mas preparado, trio de arbitragem. Os capitães já estão ali para o sorteio. E a galera ansiosa no chat aqui, viu? O Dalcírio Reis, o Edmilson Oliveira. E o Thiago mandou um alô para você e falou que daqui a pouquinho tá por aqui no estádio, viu? Thiago Conceição. Alô, Thiago Conceição, aquele abraço. Thiago Conceição, que é irmão do meu amigo Matheus Conceição. O Matheus está em São Paulo, lá em Carapicuíba. O Thiago está aqui na região de Botuporã, Cabaceira, né? Um alô especial também, meu amigo Erivan França. Tá assistindo a gente lá do camarote, lá de sua casa, né? Na sua TV de 125 polegadas. E o pessoal do chat aqui bombando. Daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha, deixa o jogo começar. Como a Adilson já falou, nesse momento vocês observam na tela de vocês o árbitro
central, que é o Haroldo, o assistente número 1, o Du Malheiro, é o Du, né? Não sei se é Malheiro, mas é o Du, e o assistente número 2, o Zé Carlos, né? E aí conversando com os treinadores, os capitães, e como é que vai funcionar o jogo, que pode, que não pode, mas quando começa o jogo tudo muda, né, Adilson? Nada daquele que foi... Olha o que o brocador falou, depois que começa o jogo tudo pode. Não pode não, broca, senão você toma cartão. Toda essa dedicação aí, né? Ô, mas destacando também duas equipes de grandes torcidas, né? O Guarani, o time do Salão, sempre traz muitos torcedores para o estádio. Esperança de muita torcida aqui hoje, viu? Porque assim, Adilson, observando bem, você observa que em Botuporã tem uns 5, 6 times. Só que assim, praticamente quem torce para esse time são as esposas, os filhos, os pais, as mães. Agora, quando o time é de comunidade, Adilson, a comunidade abraça. Então, assim, igual o Salão, aquela comunidade toda, Lagoa de Pedra, Salão, que vai descendo ali, Jacaré, Frio, vai torcer pro Salão. Isso, e eu admiro a galera da Lagoa de Pedra, que sempre monta times bons, né? Eles, quando o Salão resolve disputar o campeonato para ganhar mesmo, eles liberam os jogadores tudo pro time do Salão. Esse ano não liberou torcer, muito, né? não. Esse ano liberou lá para Lagoa Grande. O Carlos mesmo está por lá. Olhando aqui também, e a equipe da Lagoa d'Água do Guarani não tem o que falar, né? Eu acho que a maior torcida aqui da cidade no momento é a equipe do Guarani, né? Uma equipe. É uma equipe, assim, igual eu falei, já foram 3 vezes campeões, né? Tá tentando ser a 4ª para empatar lá em Estrelas com o Flamenguinho, mas o Flamenguinho já mostrou que veio e esse ano não vai. E o que percebem no time Guarani, mas está conquistando muita torcida jovem, né? As crianças, você vê muita criança com camisa do Guarani. Isso é importante. Isso também mostra, sabe o quê? Como foi importante aqui as transmissões da Web TV L10. Como Exatamente, cresceu o nosso futebol, né? E Você como cresceu também nossa audiência, né, Adilson? O pessoal Exatamente. abraçando demais a Web TV. O pessoal, a gente para na rua. Tem gente que dá aquele feedback positivo, outros dão uma crítica ali, mas a gente vai ouvindo tudo isso e trazendo para o lado bom e tentando transmitir aqui nos jogos. Você que está no mundo artístico e Você também. em qualquer meio, né? Sabe que as críticas são maiores do que elogios. Muito mais. Sempre acontece isso, porque é muito fácil fazer a crítica. Agora, é o que eu sempre falo aqui pro pessoal. Hoje a Web TV tem 2 grandes narradores, que é você e Nilton Oliveira. Às vezes tem a galera aqui que faz os comentários também, mesmo que fica aqui atrás, são bons. O Brocador, o nosso amigo Everton, então, Túlio, Raí. Então são pessoas que estão aqui trabalhando por trás. Os outros não conhecem, né? Não aparecem nas câmeras, mas fazem um belíssimo trabalho. Porque sem esses rapazes que você citou, o Brocador, o Túlio e o Everton, a gente não estaria aqui, né? Porque tem uma câmera agora filmando, a gente está aqui na cabine falando, e tem um cara aqui com a mão no mouse, manuseando controlando tudo. todinho, né? Exatamente. Em relação ao E lá fora, nosso câmera fazendo um rodízio lá no estádio, já, né, dando um giro no estádio, vendo a torcida dos 2 times. Então, importantíssimo. Olha, eu só tenho a agradecer esse convite, estar participando com vocês aqui. Eu já deixei claro, eu tenho um probleminha sério de rouquidão, mas assim, a galera vai aguentando aí. O dia que eu não tiver presente aqui, que a galera... demais, né? Mas vamos levando, é impossível. O que eu gosto é quando inicia a transmissão aqui, ó, 140 pessoas praticamente assistindo a live, e isso só tende a aumentar, né, Maílson? Pronto, pessoal. Fizemos aí uma passada legal nas 2 equipes. Daqui a pouco a gente vai olhar para as equipes titular, que eu observei que na equipe... deveria ter tido esse 1 minuto ontem também, viu, rapaz? Ontem esqueceram. Teve, no meu jogo não teve, viu? No meu jogo não teve. Tem que ter nos 2 jogos, porque... já que vai ter esse 1 minuto de silêncio, a gente falar um pouquinho do jovem Matheus, que perdeu a vida de forma trágica, né? Ele que é da Lago d'Água dos Costas, então sinto muito, meus pêsames para a família do Matheus. Chega a arrepiar aqui que eu conheci o Matheus pessoalmente, sou muito amigo do irmão dele, o Kleber. Alô, Kleber do Bom de Bola, aquele abraço, sinta-se abraçado por nós aqui da equipe de transmissão. A gente sabe que é um momento difícil, tanto para você quanto seu pai Zé Gago, para todos da família. E vamos respeitar 1 minuto de silêncio, sinta-se abraçado pela gente. Palmas ao Matheus, Deus abençoe a família do Matheus. E Matheus, onde você estiver, olhe por nós. E quem fez isso com você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde a justiça de Deus será feita.
Momento difícil, viu, Adilson? Complicado, não se emocionar. Rolou a bola aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Com a bola tá a equipe do Salão de azul e branco. De verde e preto a equipe do Guarani. É um baita jogo de futebol. Olha só, uma bola jogada sem querer pra frente. O Mateuzinho colocou na frente, o Dudu saiu. O juizão só dá. É, o primeiro a jogada, um chutão ali do Maciel, que parecia um chutão meio despretensioso. O Mateuzinho saiu de trás. Ó, Adilson, eu não consegui observar, eu confesso a você. Teve choque? O Túlio toca no Mateuzinho? Ô, Maílson, eu vou ser bem... Pra mim foi pênalti. Apesar do drible do Mateuzinho, talvez eu não alcançaria a bola, né? Mas a bola ainda não tinha saído de campo. E o Túlio pegou o pé do Eu também Mateuzinho. acho que houve o toque. Eu acho que... Ele não ia se jogar, ficar no chão remoendo. Não, o toque houve. O toque houve. Pode acompanhar aí pra você ver no replay. Só que talvez o juiz analisou que não pegaria a bola, né? Mas que houve o toque, tem pênalti. Vamos lá, a bola já tá seguindo, não teve pênalti, não teve falta, não teve nada, a bola rolando. E o Guarani já mostrou que veio com tudo pra esse jogo. O Guarani tá mordido pela última derrota e falou que esse jogo tem que ir pra cima. Vamos lá. Coach, Adilson, daqui a pouco eu quero que você observe as mudanças que eu tô vendo nessa equipe titular do Guarani, Adilson. Eu tô vendo algumas peças diferenciadas aí. Olha só, o Rian tá com a bola, tocou atrás para o Coutinho já toca para o M21, olha só o Matiel, M21, trocou para o Mateuzinho, segurou, o Jefferson vai passar, colocou na frente, na marcação dele, o número 4 do salão, brecou o Mateuzinho, passou direto, vai colocar na área, o Luan vai dominar, não dominou, deixou passar, é o L10, segura o Luan, jogou para a perna direita, ele pega bem, deu um toquezinho, fez um totozinho com o Marcel, tira de qualquer jeito a zaga do salão, é a equipe do Guarani, todo mundo tomou Red Bull, tomou muita coisa, tá com muita vontade e força. Pessoal, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês o replay do lance aí do Mateuzinho com o goleiro Túlio, para vocês de casa tirar a conclusão de vocês, beleza? Vamos lá, tem escanteio para a equipe do Guarani, olha só quem tá na bola é o Luan, é o cabeça pensante desse time. Olha só o Luan com suas chuteiras verdes, claro, jogou no meio da área, tem desvio, tem um monte de empurrão, cai danado ali, tem desvio, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani. O Guarani tem só 2 minutos, mas já começou com muita vontade. Daqui a pouco, Broca, tem ataque perigoso, vai que a gente corta um gol aí, né? E aí a torcida vai ficar brava. Olha só, lateral cobrado, Jefferson tocou também, chamou no X1, perdeu, Edivan na marcação, olha só o Maciel, é o pitbullzinho do Sertão, jogou, pegou no braço, o braço colado, defendendo o peito, tira de qualquer jeito a zaga do salão, olha lá em cima lá pro Nilton Oliveira, que é o Ibrahimovic do Sertão, olha só, o Nilton tocou para o Luan devolve pro Nilton que não é esquerdo, mas joga na lateral esquerda, jogou para a perna direita, olha só que bela bola! É, rapaz, um choque forte. Vamos mostrar agora o replay daquele lance? Olha lá, pessoal, o replay, o Mateuzinho tira tudo, toca assim nas pernas do Matheus, ele tenta recolher, mas toca. E esse lance agora, Adilson, você observou que assim, o Eric sobe para cabecear, o Túlio sobe para defender e acaba que sobra a mão, né, na cabeça do jogador, mas sem ser forma intencional. Isso, o Túlio realmente ele sofreu a falta ali. O Eric não conseguiu o desvio que pretendia, né? E na sequência ele teve um impacto com o goleiro. Falando do lance aí, Maílson, repetindo mais uma vez, eu voltei aqui o replay. E assim, talvez o Haroldo analisou a questão do drible porque foi forte. Ele achou que o Mateuzinho não ia conseguir pegar a bola. Mas houve o toque e a bola ainda estava dentro de campo. Então, para mim, foi pênalti. E eu achei que foi um erro do Haroldo e do auxiliar, que estava claríssimo ali, né? Na verdade, isso aí o auxiliar tá de perfil ali, né? Vamos dizer, tá de perfil e consegue observar melhor esse lance, porque o juiz, como o jogo tinha acabado de começar, ele estava no meio de campo ainda.
Adilson, dá uma passadinha pra gente na classificação atualizada. Tá atualizada, Broca? Broca, tá atualizada, Broca? Atualizada pra gente aí, dá uma olhada pra gente aí. Opa, saiu da tela. Bora lá, o juizão vai dar bola pro goleiro, bola ao chão, vai sair jogando ali o goleirão Túlio, e já quase fez um pênalti hoje, agora já faz uma bela defesa, deixa deitar Adilson, de novo Adilson. Dando uma passadinha aqui na classificação, e nesse momento o grupo está em primeiro lugar, o Salão, tem 7 pontos, já está atualizado aí, né? O Salão tem 7 pontos, na verdade o Salão só tem 2 jogos, mas esse é o terceiro. Ah, viu? então beleza. Já está contando ponto aí. Olha só, o Rian faz tabelinha com o Coutinho, que bola perigosa, errou o Coutinho, ficou com o Rian, ficou agora com o Ademir, estava voltando, impedimento assinalado. Impedimento marcado, o Ademir vinha, não esperava o erro. Vai lá, Adilson. Voltando à classificação aqui, no momento o Guarani está em segundo com 7 pontos também, já está contando o jogo. Só que o Guarani está indo para a 4ª partida, né? Perdeu. Exatamente. Em terceiro está a Lagoa Grande, 3 pontos. Em quarto está o América, que tem 3 pontos também. Só o saldo de gol Isso, a Lagoa Grande tem 4 gols. Olha só, o Nilton lançou na frente pro Eric, na marcação do Eric. Olha só o Edivaldo, o Eric conseguiu 1, 2, 3, vai bater dali, pega na zaga. O Eric doido para fazer o seu gol nesse campeonato. Ficou agora com a bola com o Ademir, chegou o Maciel, rasga ali o Maciel, ganha. Ficou com o Jefferson Negro, vai tocar pro seu irmão gêmeo Maciel, M21, segurou a bola, vai girar lá em cima, girou mal, domina Carlos Júnior, que hoje ganha vaga de titular no meio de campo aí do Guarani. E provavelmente ficou aí um pouquinho no lugar do Ricardo, que vinha jogando titular, hoje preferiu botar o Carlos Júnior. Adilson. Isso, continuando aqui, Olha só a bola perigosa, o Mateuzinho jogou pro meio da área, furou, sobrou, tira, espanou o taco. Vai ficar agora lá com o Edivaldo o nome dele, depois vocês me ajudam. Olha só, 1, 2, falta do Carlos Júnior com o Maciel, no Ademir, metade a falta ali, né? Pode ir, Adilson. E na lanterninha do grupo tem o Real Bahia, que às 3h30 enfrenta a Lagoa Grande, né? A Lagoa Grande vem completa, rapaz. Lembrando que a Lagoa Grande venceu os 2 jogos dela, só que por irregularidade perdeu os 3 pontos. Exatamente. Vamos lá, a bola tá rolando, olha só a bola perigosa, jogou na área, tiro do César, mal César, jogou na perna do Edivan, que pega bem, bateu, chegou o Maciel, chegou 1, chegou 2, jogou lá em cima, tiro o Nilton Oliveira de qualquer jeito. A bola fica agora aqui com o Mudinho, joga pro lateral, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Vamos lá, Rian já cobrou o lateral. Quem tá com a bola agora é o Rian, tocou o Coutinho. Vamos lá, quem tá com a bola só, o Jefferson lançou pra frente na mão do Túlio, tranquilo e sereno, o Túlio tá com ela. Já temos, pessoal, 7 minutos do primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Até o momento, Salão 0, Guarani também 0. Esse jogo que é o 4º jogo aí, 4º e último da primeira fase do Guarani e o 3º do Salão. Salão chegando a 7 pontos com resultado atualizado e o Guarani também com 7. Salão em primeiro do grupo pelo fato de saldo de gols. O Guarani tem que vencer para ganhar de novo a liderança desse grupo e torcer para o Salão perder a próxima para ficar em primeiro do grupo. Olha só, o Luan jogou pro Eric, tira de qualquer jeito lá o Edivaldo, é o número 3 da equipe do Salão. O Adenilson está pedindo alô, mas lá na comunidade, na cidade de Santo André, em São Paulo. Alô, Adenilson, aquele abraço. Sinta-se abraçado por nós aqui da Web TVL 10. Bola boa, tudo na linha. O número 9 é o Euroligo, jogou. O César tá nela, olha só, o Calão é bom de bola. Esse danadinho perde, chega lá o Nilton. Opa, tira o pé, Nilton. O Euroligo tá nela, jogou. O Carlos Júnior chegou também, brigando. Vai ganhar, não vai ganhar. Deu um carrinho, é lateral que favorece a equipe do Salão. O Salão começando a gostar do jogo. Olha só, o César antecipou bem. O Luan tá nela, dá um toque sozinho pro Eric. Segura Eric, levanta a cabeça, devolve para o Luan. O Luan já viu alguém passando, gira muito bem aqui com o Rian. Que bela visão de jogo. Olha só o pequenininho Rian que joga muita bola. Tá com muito protetor no braço. O braço dele tá branco. Tocou atrás para o Coutinho. Coutinho que atualmente mora em Tanque Novo, mas defende as cores do Guarani. O Eric entrava bem no facão. Olha só, o Luan levantou a cabeça, tocou aqui embaixo para Piabinha, o Mateuzinho, apelidado de Piabinha, que o homem é ligeiro. Dominou com a perna esquerda, é o M18, jogou na frente, vai jogar lá no segundo pau, tira a zaga de qualquer jeito, chuta mal, quase pega no braço, tira lá pro meio de campo. Que tirada perigosa, pro meio é perigo. Cabeceou pra frente o Matheus, Maciel, ficou agora ali a bola, o Jefferson, Maciel tá caído. O Maciel tá caído e ninguém tá olhando pro Maciel. Bola perigosa nas costas do César. O César chegou, brigou, ganha na força o César. E o Maciel continua caído e ninguém foi a falar com o jogador. Olha só o perigo. O Juan bateu de fora!
Quase o Salão aproveita ali um jogador a menos no campo, chutou e do jeito que o Maciel caiu, tá lá. Olha, mas eu achei um gesto errado do Haroldo também, viu? O Maciel já tem um problema, todo mundo sabe. Olha lá, e ele continua caído na mesma Ele posição. sofreu um choque na cabeça, eu acho que o Haroldo precipitou, tinha que ter parado o jogo. Rapaz, tá faltando bom senso. Vamos lá? Vamos rever esse lance do que onde o Maciel fica caído? O lance do Salão, né? O Maciel continua na mesma posição, já tem quase 5 minutos ali na mesma, ou melhor, 2 minutos. É preocupante, o pessoal demorou para parar o jogo, sol quente, ninguém observou, nem os próprios jogadores pararam. E cadê o pessoal? Pelo gesto ali do Mar, eu acho que ele tá consciente. Mas pancada na cabeça, né, Dilson? Bateu, tem que parar. E a gente sabe o problema que o Maciel passou, né? Um herói, todo mundo sabe. Exatamente, herói mesmo, a palavra é essa. O que aconteceu com o nosso Maciel. Eu falo nosso Maciel porque foram muitas orações para ele voltar. Exato. A vida, principalmente, né? Então a gente preocupa com essas questões. Seja qualquer jogador, né, Maílson? Mas assim, ele tem um fato diferenciado, porque ele ficou... Para quem não conhece a história do Maciel, ele ficou 1 mês internado, praticamente não, em coma. Demorou não sei quantos dias para acordar, depois de um acidente de moto. Ontem, nesse acidente, outra pessoa, infelizmente, perdeu a vida. Então, sempre que ele tem uma pancada na cabeça, a gente que é amigo particular, que acompanha a vida dele aqui, é um amigo meu particular, posso dizer assim, a gente se preocupa. Mas, graças a Deus, não foi nada demais, já se levantou, já foi atendido lá pelo Mar, é uma excelente pessoa também. E vamos que vamos, né, Dilson? Vamos. Isso aí, mas a gente só pede para o Haroldo ter mais atenção, porque é um jogo aqui na defesa, não dava nada demais, né? Segue o jogo, Maílson. Vamos lá, Coutinho tá nela, olha só o Guarani na sua área de defesa, Coutinho tá nela, ninguém movimenta, um jogo, não tá bem o jogo não. E até o momento, os dois times aí, nada ainda de diferente para nós, só esse chute aí do Salão. Olha só, Edivan na marcação do Jefferson Negro, o Jefferson Negro segura a bola, olha para um lado, olha para o outro, esperou, Carlos Júnior movimentou, segurou a bola, vai tocar atrás para o Coutinho, ó, pequeno gigante. Costumo chamar de pequeno gigante, que bola perigosa no meio, viu? Olha só, de Coutinho para César, o César segurou, tocou na frente para quem? Pro Newton Oliveira. Newton Oliveira segura, lança na frente pro Eric. O Eric vai deixar para cá, colocou na frente, foi segurado, deixou correr. Olha só o Eric tentando de qualquer forma. O juizão, ele foi segurado, não teve vantagem. O juiz está mandando seguir. Segue o jogo. Olha só o número 2 da equipe do Salão, jogou para frente, chegou ali, tirou de cabeça o Ademir, ele desviou pro seu amigo Eulerigo. Vou chamar só de Euler, porque Eulerigo dá um trava-língua danado. Vamos lá. Quem tá na bola é justamente ele, o Euler, não é o Igor. Agora é o lateral direito. Me ajuda a lembrar o nome do lateral direito lá, Brocador? Acho que ele tá com a 2, né, não? Lateral cobrado, olha só, o Ademir dominou, só escorou pro seu parceiro. Fintou o Luan, jogou na frente, fintou o Luan, fintou o Newton, colocou na frente, chega o Newton Oliveira, jogou essa bola na área, nas mãos do Hernando, dá um soco pra frente perigosamente. Olha só quem tá com a bola agora é o Jefferson, na marcação dele, o gigante aqui da equipe do Salão. O Maciel tá nela, marcado pelo Ademir, o Ademir chegou, roubou somente na bola, é lateral que favorece a equipe do Guarani. Olha só, Rian vai cobrar a lateral de novo aqui para o Coutinho, jogando muito adiantado. E agora o Luan dominou, levantou a cabeça, tocou para o número 20. É o Jefferson Negro, já viu passando o Eric. Opa, fintou 1, fintou 2, não fintou, segurou. O Eric tá nela, segurou, esperou, não foi o Piabinha, Mateuzinho. Vai tocar, colocou na frente, vai dar um calcanhar. Olha só, conheço demais. Olha só, o Mateuzinho colocou. É assim, Adilson. Falta marcada a favor da equipe do Guarani. Maílson, mandando um abraço aí pro meu amigo Adalberto Guimarães e toda a galera lá da Sussuarana torcendo pelo Salão, viu, Maílson? O Elismar Oliveira, Maílson, falou que achou o pênalti do Túlio em cima do Nós Piabinha. achamos, né? A gente achou, mas foi muito rápido, né? Não tinha nem 10 segundos de jogo. Vamos lá. Falta que favorece a equipe do Guarani. Quem tá na bola é o M21. Maciel jogou direto. Ele tentou, todo mundo pensou que seria uma bola cruzada na área. Ele tentou pegar ali o Túlio, despercebido. Bom. Olha só, tiro de meta cobrado pelo Túlio, jogou lá em cima. O Newton cabeceou pra frente, ganhou do Juan. É Juan mesmo, né? Depois se confere o número 5, é Juan. Lá da Bom Jesus da Lapa, lá. O Luan já toca lá em cima para o Newton. O Newton tá nela, levantou a cabeça, deu aquele bicudão que é de lei dele. Não pode faltar essa bicuda do Newton. Jogou pra frente, domina agora quem? O Coutinho. É o Coutinho.
experiente, Coutinho, 33, 34 anos já tá lá naquela fase, já quase. Olha só, o Ademir tá nela, errou o Coutinho, o Maciel também, o Coutinho agora ganha, o Edivan na marcação, o Edivan é muito forte fisicamente, o Coutinho tá protegendo, jogou nos pés, inteligente, jogou nos pés do Edivan e fica com o lateral, Adilson. O Coutinho é um excelente zagueiro e sabe jogar, tem experiência, disputa vários campeonatos, né? Nem só aqui, como nas outras cidades também. É isso aí, pessoal. E você que gosta de fazer apostas esportivas, só pegar a câmera do seu celular, apontar aí para esse QR Code que falta, que tá aí na sua tela. Aponte lá, já vai cair lá no link da bomdebola.bet. Você vai fazer a sua aposta esportiva, aproveitar os jogos hoje do Brasileirão e os outros campeonatos, Série A, Série B, e já vai ganhar dinheiro. Você vai colocar lá o valor que você acha que pode, né? Que não vai te fazer falta. E olha só, o Jefferson ganhou, jogou no meio da área. Quase, o Dernivaldo faz o gol contra a Dilson. Isso, e o Dernivaldo faz o corte, o Eric entrando sozinho lá no fundo, né? Mas boa jogada, excelente jogada do Guarani aqui. O Dernivaldo deu um belo corte, né? Vamos lá, tem escanteio para a equipe do Guarani que tá gostando do jogo, tá melhorando com 15 minutos ainda, nada de gol. Olha só, Luan, que rasante, vai sobrar aqui no meio para o pequeno Rian. Rian segura a bola, vai bater de fora da área, Rian bateu! Rapaz, que perigo. Eu pensei que essa bola ia na coruja, Adilson. Que belo chute do Rian, que é uma das novidades do jogo de hoje, né? O Rian tá na vaga do Diego, né? E o Carlos Júnior, aparentemente, no lugar do Ricardo. Rian. A bola aérea não é seu forte. Vamos lá, quem tá na bola é justamente ele, Rian, número 19. Pegou o número que o Maílson Lopes jogou ontem. Opa, quase. Que isso, Edivan? Se machuca, garoto. Quem tá com a bola é o Rian. Rian segura. Pensa, Coutinho dá pro Jefferson, pegou o Edivan, a bola saiu, o Maciel Amaral não dominou bem, a bola saiu em lateral que favorece a equipe do Salão. 16 minutos do primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Alô, pessoal de casa, vamos participar do chat. 219 pessoas, Adilson. Que legal o pessoal acompanhando em peso a nossa transmissão, Adilson. Que show, né? Show demais. Aí deixando um abraço aí pro Gabriel Jesus Costa. O Jason Silva Souza pedindo um alô pro Matheus em Anápolis. Alô, Matheus em Anápolis, aquele abraço. Alô, Gabriel Jesus Costa, se não tiver enganado, esse Gabriel é o Gabriel do Domingos, que lá em jogada legal, olha só o Piabinha, vai cortar pra esquerda. Voltou na frente, ficou pra trás e agora embolou com a bola, segurou, jogou, pega nenhum, pega no outro. Não, o juizão tá próximo, falou que nada. O Maciel derrubou um ali e agora vai ter farpas trocadas. O Coutinho jogou a primeira tira de qualquer jeito, o Ademir ficou caído, já se levanta o Ademir. O Ademir não ficou muito tempo no chão igual o Maciel aquela hora, não. Olha só, o Nilton ganhando na força, perdeu. Quem tá nela, olha só o Euler, fintou o Carlos Júnior, jogou, dominou o Cauã, jogou aqui embaixo pra quem? Pro Ademir. O Ademir com a faixa de capitão tem moral no salão. Olha só, Ademir M10 jogou pra frente, quase jogou agora. Mateuzinho tá sozinho, se virando nos 30. Vai jogar lá no meio pro Eric. Muito forte, né, Adilson? Muito, digamos assim, muito infiltrada essa bola, né, Adilson? Eu tô gostando da movimentação do Mateuzinho hoje, viu? O jogador que teve sumido no jogo passado, hoje tá chamando a partida pra ele, viu? Olha só o César. Que isso, gente? O que tá acontecendo com esse time? Sozinho, César. Olha só, Marcel tá segurando, vai fazer falta. Olha só quem tá com ele, o Ademir, vai bater de fora da área. Ô, Adilson, nós estamos aqui, certo? Tá lá o Coutinho e o César, só os dois. É que um não fala pro outro, domina que você tá só, calma. Ele cabeceia pro meio da área, a gente tem dois jogadores do salão. Tá errando demais essa equipe do Guarani, que não é normal acontecer isso. O César não fez um bom jogo partida passada, né? E pode ser isso, né? Tá um pouco sem confiança, mas é uma boa zaga, né? Tem que conversar, né, mas... Tá faltando diálogo. Lógico, não tem que ficar conversando, ei, amigão, não. Só falar assim, ó, sai linha. Olha só, errou de novo, jogou nas costas. Tá demais esses erros. Maciel Amaral discutindo ali com o Coutinho. O Coutinho e o Maciel Amaral ali, eles não estão bem. Hoje... Futebol hoje não tá fluindo. O Guarani tá muito afoito, como dizem os mais velhos. Vamos lá, Luan tá nela, Luan Araújo tocou para o Coutinho, é o Sivaldo o nome dele, viu? Olha só, o Coutinho tá nela, número 2, jogou na frente. Vai mudar alguma equipe, Adilson? Daqui a pouco você fala que qualquer equipe que vai mudar. Olha só o Maciel e o número 8 aqui, que eu não sei. Opa, tá um pega danado ali nesse jogo, meu Adilson. Tá um pega pra capar. O número 8 do salão Brocador, me ajuda aí. O 8 do salão?
Maílson, tem uma substituição ainda na equipe do Salão, mas tá cheio. Nossa, vai sair ainda o Riquelme, rapaz. Tá entrando o Neguinho, né? O Riquelme saiu com a 15, eu não sei o nome dele. É Neguinho o nome dele? O apelido dele é Neguinho. Sempre foi zagueiro do time do Salão, mas já tem um tempinho que ele não joga com Vamos lá, a titular. bola do Edvan vai alçar na área, ele pega bem, jogou no segundo pau, Nilton Oliveira... Nilton Oliveira tava só... Agora teve alguém falou, deixa que vai pra fora, que é direto, é tiro de meta. É isso aí, pessoal. 20 minutos do primeiro tempo, nada de gol. De um lado, Guarani 0. Do outro lado, o Salão também 0. Lembrando que após esse jogo tem um baita de um jogo. Lagoa Grande versus Real Bahia. Real Bahia precisa vencer a todo custo. E a Lagoa Grande vem com tudo para ganhar, fazer saldo de gol para brigar lá em cima da classificação. Vamos lá, quem tá nela agora é o Nilton Oliveira. Nilton Oliveira chutou, tocou para frente pro Eric. O Eric brigou com o número 2, o Dernivaldo. Dernivaldo tá nela. O Eric vai jogar de esquerda. Mal, Eric, meu Deus. Agora o Luan dominou, fintou 1, fintou 2, colocou no meio de 2, saiu brigando com tudo. Olha só o Dernivaldo na marcação, Luan segurou, deu um chutão pra frente, desviou no Luan, a bola sai lateral que favorece a equipe do Salão. Pessoal, Salão e Guarani, Salão que no momento tem 7 pontos. E o Guarani também, só que o Salão só tem e vai ter mais uma partida e hoje é a última do Guarani. Então se o Guarani quiser garantir sua classificação bonitinho, olha só, bola perigosa, colocou na frente o César, meu Deus, perdeu a passada, olha só o Euler, gol! Gol! Na marca dos 21 minutos do primeiro tempo, um erro no meio, saiu de trás o Euler, colocou na frente o Eric, o César se embaraçou, errou todo mundo, e o placar mostra, a equipe do Salão tem 1, a equipe do Guarani tem 0, Adilson. Tava previsto, né? O time do Euler já vinha bem na partida. Enquanto o Adilson fala, a gente vai mostrar o replay, pode falar, Adilson, olha só. O César perdeu a passada ali, o Euler saiu sozinho, bateu cruzado, como diz o Manuel, Adilson. Pode continuar, Adilson. E o Euler estava bem na partida, já tinha feito umas boas jogadas e agora foi excelente. Botou na frente e ninguém conseguiu chegar. 1-0 Salão, merecidíssimo, viu? O Salão, na verdade, o Salão tinha dado um chute a gol, aquela hora que foi por cima. E o Guarani não tinha dado chute. Ai, meu Deus do céu, que jogada perigosa. Jogada perigosa. Olha lá, o juizão viu a jogada do Salão. Na verdade, o juiz não, o auxiliar Zé Carlos já avisou, parou do cartão. O jogador, o Rian, sentiu ali. A jogada foi muito forte, Adilson. É uma jogada forte, mas assim, eu acho que ele tentou dar um carrinho na bola, não foi? Mas pegou no jogador, né, Adilson? O Rian tentou ainda tirar, sair, mas não conseguiu. Certo, falta e cartão amarelo. Adilson, esse gol do Salão vai botar fogo no jogo. O Guarani tava até bem, o Guarani tá com defeito, não chuta no gol. Tabela e não chuta. E o Salão já fez diferente, né? A primeira chance que teve, clara e manifesta, colocou na frente o Euler, que corre muito. Eu acredito que o Euler tem que ter mais oportunidade aí. Foi lá e marcou o seu gol. O Salão tá surpreendendo geral, Adilson. O difícil da marcação pro Guarani hoje é que o time do Salão não tá tendo referência, né? E o Euler joga aberto. Então, o César, essa jogada, se ela sair em profundidade, o César e o Coutinho vai sofrer. Porque os atacantes estão saindo de frente, né? Até o zagueiro dar o giro, chegar, eles têm que fazer uma cobertura ali, viu, mas tem que tentar fazer a cobertura ali. É isso aí, Adilson. Nós temos já 23 minutos, pessoal, do primeiro tempo. A equipe do Salão já vai vencendo aí por 1-0, o gol do Euler. E como eu falei, desde da última rodada, o Guarani, que não é acostumado a perder, vai saindo aí atrás do placar mais uma vez, vai ter que correr atrás. O sol aí das 2h15, das 14h15 não é de brincadeira. E muitos jogadores se machucando, né? O Maceió já se machucou, mas voltou. Agora o Rian tá sentindo, a gente vai ver se vai voltar ou não, mas tá sentindo o Rian. E é um jogo pegado, com certeza, como eu falei, né? A equipe que está defendendo o título, todo mundo quer derrubar. E aí o Salão veio com tudo, já abriu o placar e coloca aí muita loucura nesse jogo. Bora observar se o Guarani vai sentir esse gol, mas o time já tá, a defesa já tá assim... Peraí, o Rian não tem que sair do jogo, Adilson? Ele não foi atendido lá dentro? Tem que sair, não tem não? Tem que sair, mas o juizão não prestou atenção nesse detalhe, não. Beleza, tem falta perigosa, ou melhor, não é tão perigosa, mas o Luan pode colocar perigo. Essa bola tem que fazer aquela chuveiradinha lá no meio da marca do pênalti. Chega todo mundo lá, quem chegar primeiro faz. Olha só o Luan, ele me ouviu, jogou lá, olha só o Eric cabeceou, tem desvio, ficou com o Carlos Júnior, brigou 2, brigou 3, cabeceou, é gol! Gol! Não. O Zé Carlos está marcando ali um toque de mão de alguém.
toque de mão de alguém. Calma aí que a gente já coloca o lance enquanto tem a discussão dos jogadores. Marca toque de mão, viu? Por favor, vamos ver o replay desse lance, ver se a gente consegue enxergar alguma coisa. Luan alça a bola na área, tem um perde e ganha. Caiu um, caiu dois, cabeceou. O Eric... Eu não consigo ver de quem foi a mão. Eu vi uma mão, agora eu não sei de quem foi o jogador. Mas, querendo ou não, já não deu gol. Continua 1-0 Salão. O Guarani conseguia rapidamente empatar, mas agora já mudou. Olha só, Rian já chutou pra frente, o jogo vai pegar fogo, raspou pro Eric, passou, colocou na frente, opa, olha só o Mateuzinho, travou, ficou, segurou. E agora? Não tinha vantagem nesse lance não, Adilson? Eu achei que o Haroldo deu uma bombeada aí, viu? Alguém tomou o cartão, foi o Neguinho, né? Que acabou de entrar. O Guarani respondeu muito bem, né? Fez o gol de empate aí, infelizmente acho que deu um toque de mão. Eu não consegui achar esse toque, mas o Bandeirinha tá numa posição melhor. Sim, né? Isso que eu ia falar disso, né? Ele marcou alguma coisa, ele viu, ele não vai marcar sem ver. E agora tem essa falta aí, mas que... E é o seguinte, Adilson, Perigo, essa jogada, se ele deixa seguir, o Mateuzinho ia fazer, né? Que você viu que teve aquele perde e ganha. E também, eu não sei quantos jogadores tinha após o lance, mas teve que fazer a falta lá no Neguinho, que acabou de entrar. E vamos lá. Salão tem 1, Guarani tem 0, 26 minutos. Tem o Neguinho que é bom zagueiro, viu, mas Ele foi esperto, você viu que usou experiência ali, né? Experiente. Vamos lá, quem tá na bola lá é o Luan. Também o Coutinho. Quem vai bater essa falta? Luan, Araújo, é o L10 ou o Coutinho? Olha só, Luan preparado, Juizão Haroldo conversando com a barreira. Carlos Júnior tá lá, tá no lugar dele, não tá fazendo nada. Vamos lá, olha só, o Coutinho já saiu dela, o Luan tá nela, o Túlio preocupado, sabe que ali tem um baita de um batedor. Olha só, o Luan preparado, bateu no pau e voltou pra fora. Rapaz, que chute é esse do L10, Adilson? Vamos lá, vamos ver o replay, Adilson. Foi bonito esse chance chute, nenhuma né? pro Túlio, né? Não, se essa bola vai no gol, era 10 centímetros abaixo, era golaço, olha só. Muito bem cobrada, viu? E é aquela bola que ela não vem caindo, ela vai na mesma direção e mantém, né, Adilson? Quem sabe pegar na bola. 229 telespectadores simultâneos. Vamos lá, tiro de meta cobrado pelo Túlio. A bola vai vir aqui no alto. Carlos Júnior não fica, ficou com o Newton. Chutou pra frente, ficou com o Eric. O Eric segura, vai girar na marcação dele. Número 8 é o Mauri. Eu acho que é o Mauri mesmo. Já toca lá pro Newton, dá um chutão pra frente, vai ficar com o Eric. Passou, não, o Dernivaldo conseguiu ganhar bem. Olha só, o grandão lá. Ele é de Paramirim, que tá reforçando essa equipe. Ó, girou na frente do Luan, vai sair jogando, mas tá impedido, né? Não adianta nem correr. Mas o Guarani tem que ficar esperto nessa jogada, porque se o Euler achar o time ali de novo, exatamente, perigo, a palavra tá no time, né? A distância entre o goleiro e a dupla de zaga tem um espaço muito grande. E isso aí é essencial para quem tem velocidade, né, Marcos? Adilson, quem tá melhor no jogo, Adilson? O Guarani ou o Salão? Olha, o jogo, assim, o Guarani tá com a bola no pé, mas o Salão tá perigoso demais nesses contra-ataques, viu? Mas quem leva mais perigo ao gol é o Guarani. Porém, quem fez o gol, né? É o Salão. O que vale é os 3 pontos. Vamos lá. E aqui hoje eu vim de chinelo, tô no frio. Maílson, 234 pessoas na live, Maílson. Dá pra chegar mais, pessoal. Vamos compartilhar esse link. Alô, Miller Queiroz, aquele abraço, torcendo aí pelo Guarani. O Miller que é meu amigão lá da Lago d'Água dos Costas. Ele que é filho... Olha aí, dando um salve pro Maílson. Ele que é filho do nosso amigo Zé de Miguel. Opa, atende o telefone, Adilson. Tem um desvio ali, Adilson, o que você falou foi isso agora. Mas agora o César tava esperto, não deixou ele sozinho, não. Olha só, o César carregou, chutou pra frente, a bola vai passar. O Eric vai brigar lá com o número 3, o Edivaldo. Olha só, foi inteligente, saiu jogando. Tocou pro Dernivaldo. Edivaldo pro Dernivaldo. Olha só, o Dernivaldo chutou pra frente, tem desvio, a bola vai sair em lateral. É a lateral que favorece a equipe do Salão. Rapaz, a equipe do Salão não tá deixando a equipe do Guarani gostar do jogo, Adilson. Não pode deixar o Guarani dominar, não. Mas deixando um abraço aí pra Érica, a Lúcia, que tá curtindo aí. E dá um alô pro meu amigo aqui que acabou de me ligar. Ô, Gildete, você não me liga agora não, viu? O celular tá na live aqui, viu? O Gildete é o rapaz lá da padaria? Isso. Um abraço pro Gildete, com certeza tá assistindo a gente também, Adilson. Vamos lá, olha só, ele saiu de trás. Eita, mais uma jogada perigosa, o Edivan corre muito, é um contra-ataque, bateu de esquerda. Agora foi bem o César, viu? O Edivan quase. Se fosse ao contrário disso, eu acho que o Euler de novo saia na frente. Olha só o Maciel, olha só, agora vai sair jogada. Dominou, o Jefferson jogou pro Mateuzinho. O Guilherme brigou, colocou no meio de 1, de 2, ficou caído. Nada, manda levantar somente o goleiro. O Túlio tá nela, olha só, o Jefferson ficou caído o Mateuzinho. Tá um cai danado hoje aqui.
29 minutos do primeiro tempo. Guarani tem 0, Salão tem 1. E você de casa que gosta de fazer aposta esportiva, temos aqui o bomdebola.bet ajudando a gente na transmissão. É só pegar... Oi? É só pegar aí, galera, o seu QR Code, apontar aí para a telinha. Telinha, ó. QR Code, isso mesmo, apontar para a tela aí da nossa transmissão, o seu celular, né? A tela do seu celular para o QR Code, tem 2 bolas em campo, né? Vamos ver qual que vai valer. Quem foi que jogou essa bola em campo? Pelo amor de Deus. Olha o Luambe de esquerda aqui, gol lá. Ó, pensei que tinha sido gol. Aí você vai lá, pessoal, e faz a sua aposta, viu? Você que nunca fez uma aposta, faz um teste hoje, aposta lá R$5, R$10. Aí depois você vai colocando 100, 200, 1.000 e acaba... Lembrando que hoje tem 2 grandíssimos jogos, né? 4 horas tem Alemanha, Inglaterra e Espanha, né? E às 9 horas da noite tem Argentina e Colômbia. Você vai torcer para quem mais? Eu vou torcer para a Colômbia. Eu também. Mas eu acho que a Argentina vai ganhar. Olha só, o Jefferson já toca aqui embaixo para o Rian. Olha só, o Rian já viu o Eric, vai jogar lá, quer ver? Jogou lá onde eu falei, o Eric sozinho vai cabecear para o meio, cabeceou. Pegou no braço! O Haroldo não quer confusão nenhuma, não tá marcando nada. Mostra o replay pra gente, Broca. Acho que pegou, o braço tava colado. Jogou a bola na área o Rian, o Eric cabeceia. Olha isso, rapaz. Essa braço tá aberto. Esse braço tá aberto. Mas vamos lá. Escanteio para a equipe do Guarani com 31 minutos. Vai lá, Dilson. Alô, Robério Chopp, lá em Cotia, São Paulo. Aí mais conhece, Aí né? sim, velho. Cotia. Cotia tem umas quebradas lá em Cotia. Alô, Robério. Chopp. Será que ele toma muita cerveja, muito chopp? Olha só, essa bola perigosa tem desvio. Jogou pra onde? Mais um escanteio. Quem apostou em mais de 7 escanteios da equipe do Guarani no primeiro tempo já acertou, viu? É um atrás do outro. Gol que é bom nada. Certeza que o brocador fez isso, viu? Olha só, Luan, mais uma vez no primeiro pau tem desvio, vai sobrar justamente para ele, é o cabeça pensante, é o pé de anjo, jogou bola, chuveirou, quem tá nela, tira lá o gigante, agora vai ficar com o César abandonou a zaga, jogou de novo no meio da área, o Ademir cabeceou para trás, agora do 23 dominou, deu um chutão para frente, vai ficar agora com o número 20, o Jefferson Nego, ele que é fera no futebol, que bola perigosa na cabeça do César, cabeceou na cabeça do Mateuzinho. Não tá dando nada certo pro Guarani hoje, viu, Adilson? Olha, a bola que o Jefferson colocou na área foi muita qualidade. Lembrou muito o Mailson Lopes, viu? Faltou atenção ali do pequeno aí, do Piabinha, né? Tiro de meta já cobrado pelo Túlio. Olha só, brigou no meio, perdeu. O Edivan brigou com o Carlos Júnior. Carlos Júnior jogou na frente. O César não pode errar, que tá mano a mano, como dizem por aí. Dominou o Dernivaldo no peito, na grama. Jogou, olha só o Salão, jogou na frente. O Mateuzinho agora volta para ajudar. Mateuzinho, Guilherme, Mateuzinho. Opa! Olha que cheiro de café. Que cheirinho de café. Porque... Olha só, lateral cobrado lá no meio, Carlos Júnior dominou, viu o Cauã ganhou. Jefferson tentou fintar lá o número 2 do Dernivaldo, não consegue, a bola sai em lateral que favorece a equipe do Guarani, já cobrado pelo Newton. Devolveu para o Luan, o Newton tá nela, tocou para o Carlos Júnior dominou, tá demorando para tocar, Carlos Júnior. Olha só, o Newton dá um bicão para frente, se livra da bola, ficou caído lá, o grandão Newton, né? Para ele cair é porque pisou mesmo, viu? E tá caído ainda, tá sentindo o gigante Newton. Olha só quem tá nela lá em cima. O Salão tá atacando bem lá onde é que Newton deveria estar, viu? Newton tá tentando. Bola perigosa. Jogou errado no meio. Agora pode dar um contra-ataque. Pode ser mortal. Olha só, o Luan vai jogar. Tira lá o zagueirão. É o Leônidas. Neguinho, vou chamar Neguinho. O Adilson tá me mandando eu chamar Neguinho. Vamos lá, agora vai girar aqui embaixo, devolveu. Se o Mateuzinho tivesse esperto, ele poderia roubar essa bola. Jogou na frente, ganhou do Guilherme, só bola. Olha só o Jefferson tá tendo muito... Sai da frente, Maciel Amaral. Olha só, o Maciel pegou na bola, ele tocou de novo pro seu irmão gêmeo, o Jefferson toca para o Luan Araújo. O jogo tá feito demais, olha isso, rapaz. Mas eu estou achando o Júnior sumido da partida, né? O Júnior. Ele não tá sumido, mas assim, quando ele tá recebendo a bola, na minha opinião, ele tá demorando para soltar. Ele está sendo obrigado a marcar e ele é mais aquele cara que arma, né? E aí complica. Olha só o Guilherme, bela cabeceada, Guilherme. O Maciel deu um chutão, a bola vai sair em lateral. É lateral que favorece a equipe do Salão.
34 minutos do primeiro tempo. Ó, o Gu brabo ali xingando o auxiliar. Olha lá, o Zé Carlos já estava chamando ali para dar uma chamada de atenção no Gu. Olha lá, ó. O Roberto falou aí que não bebe não, mas interessante, hein? Roberto ou Robério? É o Robério Chopp, né? Não bebe. Toma chopp sem álcool, rapaz. Vai aí nos comentários, que eu tô longe aqui do chat. Olha só, o Eric brigou lá em cima com o Edivaldo, ganhou, chutou pra frente, a bola sai em lateral. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Lateral já cobrado pelo Eric, cobrou pro Nilton Oliveira. De atacante para lateral, deveria ser de lateral para atacante. Olha só, o Carlos Júnior dominou. De novo, o Carlos Júnior segurou a bola, como eu já falei. O Nilton tem que chutar de qualquer jeito. Mais um lateral para o Nilton Oliveira cobrar, já cobrou para o Jefferson Tanella, segurou, vai colocar na frente para o Luan segurou, deu um totozinho, nossa, tá muito mal a equipe do Guarani, a bola chega no pé, parece que tá pegando fogo. Tá você vai responder uma pergunta do Júnior Guedes, o que está acontecendo com o Malvadão, Maílson? O Malvadão tá muito malvado, tá fazendo muita malvadeza e Deus tá castigando, porque não sei não. Não, eu acho que o nível dos adversários esse ano tá bem alto, né? E o Guarani tá sofrendo com isso. Mas eu acredito também o nível do Guarani tá muito abaixo do nível normal. Isso, né? E tem essa questão também. Né? Olha só, ganhou o Eric no corpo, vai colocar na frente, é o Eric, é o H9 do Guarani, jogou pro Jefferson. O que eu só não entendo é isso, né? Você tá perdendo e dá umas dessas, né? Olha só o César nela. Deu um chutão pro lado, a bola vai ficar com Nilton Oliveira. Nilton Oliveira já toca aqui no meio para quem? Para o Maciel Amaral. Olha só o Maciel Amaral, que é o M21 do Guarani. Aqui o Luan já segura, vai esperar passando aqui o Rian. O Rian justamente já passou o Rian, o corredor estava todo. Entra Mateuzinho, jogou lá de novo pro Eric. É sempre aquela mesma jogada. O Dernival já tá ligado nessa jogada, viu, Adilson? Eu tô achando que o Mateuzinho tá demorando demais em filtrar a área, né? Bola já está com a equipe do Guarani novamente. O Guarani não para de atacar. O Guarani quer empatar no primeiro tempo ainda, Adilson. Olha só, o Luan tentou dar um toque aqui, rapaz. Faltou. Eu não sei o que faltou, mas não deu certo, não. Quem tá com a bola agora lá. Tá bom, Broca. Valeu. O Thiago Conceição já está presente aqui no estádio. Bota aqui. Olha só a bola boa para o Jefferson Negro. Olha só o Jefferson. Vai jogar lá no segundo pau de novo. Muito forte para o Eric. Olha só, agora ficou com o Mateuzinho. É o M18. É o Mateuzinho. Tentou fingir que ia chutar. Estilo Valdívia. Não chutou. Trocou atrás. Que isso, rapaz? O que está acontecendo, Adilson? Me explica, Adilson. E vai sair no contra-ataque, saiu tabelando a equipe do Salão. A equipe do Guarani parece que já cansou no primeiro. Olha isso, tentou dar um boné no Nilton, não deu. Que isso, gente, tá se livrando da bola. Voltou para ajudar lá o Luan. Deu sorte que a equipe do Salão errou. Marcel tocou para o Jefferson. O Jefferson tentou fintar, chegou o Dernivaldo. Deu um pico para um lado, para o outro. O grandão ali não tá brincando. Ele que nos primeiros jogos jogou de atacante, hoje tá jogando de volante, né, Adilson? E muito bem, viu? Tá conseguindo combater as jogadas do Jefferson ali, que é uma jogada muito perigosa pelo meio, né, Maílson? É a equipe do Salão tomando conta do jogo. Olha só o Salão, olha só, tabelando para um lado, para o outro, marcação Maciel, o Edivan chegou também, chegou o Coutinho, que tabela bonito, ele bateu dali. Isso é tudo que um goleiro quer, né? Para o cara erra, para ele respirar. Adilson, algum comentário interessante, Adilson? Tem uma galera aqui boa curtindo aí o Toniel, acho que é lá da Lagoa d'Água do Lagoa Grande. Lagoa Grande, isso. Tem o Gabriel Jesus, os times aprenderam a jogar contra o Guarani, realmente. Tem a Deise Alves. Esse ano o Guarani não passa nem da fase de grupo. Você acha que passa, porque já tem 6 pontos, né? Eu acho que passa. Não sei se passa da próxima. Mas quando chega no mata-mata, acho que é mais fácil. Um estuda o outro, já era. Exatamente. O Dei... As piadas, viu? Cuidado. Dei Vinícius. Cuidado com essas piadas aí. Uma vez o Nilton falou... O cara travou o Eric por baixo. O juiz manda seguir. Vamos lá, quem tá com a bola é o Salão. Olha só o Salão, tocou para o Dernivaldo. O Dernivaldo tá nela. Já viu, vai lançar mais uma vez pro Euler. Tá os dois zagueiros juntos, o Coutinho cabeceou. O César tá cochilando, rapaz. Tem que... Olha só, o Juan bateu na trave! Que chance teve ali o César. O juizão muito distante, marcou falta agora. Nilton não, Adilson. Olha só esse chute do Juan. É Cauã, Juan? Juan. Olha só a bola, rapaz. Brigou lá, o César cochilou. Olha só, ele puxa para a perna esquerda, rapaz. O moleque chuta com as duas pernas. Que chute, rapaz. Quase o Salão faz 2-0 no primeiro tempo, viu?
Esse é o Mauri mesmo, número 8? Jogou lá em cima de 3 dedos por Denivaldo, que corre muito. É o número 2, olha só, tentou fintar de... Opa! Chamou o Nilton na dança, o Nilton quase cai. É tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Adilson. O Deivin, mas o Deivin é torcedor do América. Nesse Deivin. jogo você sabe pra quem que ele torce, né? Ah, tá torcendo pro Salão. Olha só, o Guilherme dominou, tocou no peito já para o Ademir. Ademir, bom de bola. A esse Aninha Ademir. falou que é Juan. Juan, obrigado, Aninha. É a Aninha. Então eu tava confundindo Juan com Cauã. Sempre confundo A esse galera nome. do chat, confirma, por favor, se o nome do zagueiro ali é Neguinho mesmo. Eu tenho certeza que o apelido dele é Neguinho. Viu? Opa! Carlos Júnior foi chutar a bola, chutou o 8. Lance pra amarelo. Viu? Eu também achei que era para amarelo. O juizão levou na conversa. Não foi intencional, mas pegou, né? Ô, Maílson, o Wellington Costa mandou um abração pra você e o Carlos Eduardo. Alô, Maílson. Alô, Wellington Costa. Alô, Carlos Eduardo. Aquele abraço. O Carlos Eduardo deve ser o 10. É o cara que honra a 10 na equipe do Fanáticos. E jogou muita bola ontem, Márcio. Saiu Fez de machucado. tudo pra seu time ganhar ontem. Fez de tudo. A gente fez de tudo, mas... 243 pessoas curtindo a live aí. A galera pode, hein, Maílson? A galera pode aí se inscrever na página, né, da Web TV, do canal, e ativar o sininho aí. Exatamente, pessoal. Você se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo que a Web TV for fazer vai aparecer no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Você vai ficar por dentro de tudo. Já estamos com 41 minutos, Adilson, o primeiro tempo. Você vê aí, Adilson, alguma... Moço, desliga esse 1 minuto aí. Você vê aí alguma força, né, para essa equipe do Guarani conseguir empatar esse jogo, ou o Salão está mais próximo do segundo, Adilson? O Guarani teve umas oportunidades ali, fez gols, foi de mão, né? Mas precisa caprichar um pouquinho, viu, Maílson? A galera no chat tá pedindo para tirar o Carlos Júnior. Olha só, o número 10 me bateu, vai sobrar lá em cima com o número 23, chutou direto para fora. Como é que é, Adilson? Eu não sei se nesse momento é para tirar jogador, acho que tem que organizar. 245 telespectadores, Adilson. Isso, esse momento acho que é para organizar a defesa ali, né? Ó, tá falando que tira Carlos Júnior e coloca o esquerdinha. Rapaz, eu não sei se era boa mexida. Eu acredito que o... Ó, o Gabriel Jesus fazendo uma bela observação, Adilson. Dá uma lida nessa observação do Gabriel. Boa bola. Nossa! Não, foi de cabeça. Foi. Olha só o Guilherme brigando com o Eric. Lateral que favorece. Foi de cabeça. Levantou junto, mas pegou na cabeça. Daqui a pouco você lê, Adilson. Deixa a gente ver aqui assim. Não, pode ler, Adilson. O Gabriel falou aqui, mas o seguinte, não sei se a gente aqui percebeu que todas as equipes estão conseguindo bloquear o Jefferson ali pelo meio. Olha, o Jefferson fez um grande jogo. Olha só, peraí, deixa eu observar. O Haroldo tá chamando alguém ali. O câmera não pegou. O câmera tem que prestar atenção nisso daqui, viu? Ele chamou o Ricardo. Eu acho que é porque o Ricardo foi no banheiro, no vestiário, e falou que não pode sair do jogo. Eu também acho que não pode mesmo, viu? Se for isso, ele tá certo. Aí voltando pro comentário aqui, né, mas eu acho o seguinte, a última partida ninguém conseguiu marcar o Jefferson, não. É porque o goleiro Nivaldo fez grande diferença, não foi? Exatamente. Agora sim, vamos destacar hoje, o jogo de hoje, o Salão tá conseguindo bloquear. O Salão tá conseguindo bloquear e o Guarani não tá criando o que sabe criar. O Adriano falou uma coisa importante aqui, viu? O Adriano Oliveira aí no chat falou que... O Adriano Oliveira é o parente do Coutinho, né? Será que é salto alto do Guarani? Acho que não. Salto alto não é não. Não tem como você ter salto alto todos os jogos, né? Ainda mais quando você perde uma partida. Salto alto quando você ganha todo mundo, né? Tá faltando qualidade. Dá de César o que é de César. E o Salão não tem nada a ver com isso. Não tá jogando aquela bola toda, mas tá fazendo gol. O Adelton Roxinho falou aqui o seguinte, se o Salão ganhar esse jogo, o Guarani pode não classificar, porque a Lagoa Grande, o Salão, vai fazer o último jogo, né? Pode fazer um jogo de compadre. Você acha isso? Dificilmente. Pelo conhecimento da Lagoa Grande não é time disso. A Lagoa Grande só tem 3 pontos. Olha só a bola bela impedido. Ó, o Salão tá chegando a 12. O Guarani tá ficando com 6. Tem como olhar atualizado aí? Depois o Guarani vai tá vindo aí o Lagoa Grande com 3. É isso? Classifica 8, né? Não, mas o grupo esse grupo vai classificar 3. Então, o Guarani classifica, não entendeu? tem... A equipe do... Olha lá o Túlio fazendo aquela serinha básica no final do primeiro tempo. Tá correto.
Acontece o quê? Ó, 12, Mas a bola, realmente a bola... o Salão tá chegando a 12, o Guarani tá ficando com 6, a equipe do Alagoa Grande tem 3. E assim, se você olhar hoje, o Alagoa Grande... O Salão chega para 9, né? Isso, 9. desculpa, o Salão Tem vai para mais um 9 jogo. e tem mais um jogo. O que acontece? Ele tá simulando se a Lagoa Grande, se o Salão ganhar esse jogo e a Lagoa Grande ganhar o jogo dele, que eles podem fazer um jogo de compadre, mas o Guarani vai classificar, porque classifica 3 no grupo. Vamos lá, olha só, o Mudinho jogou pra frente, é o Edivaldo que cabeceou, César cabeceou pra frente, vai dominar, chegou ali o gigante lá, o bicho é grande. 1 minuto só de acréscimo, Adilson? Não. 4 minutos de acréscimo. 4 de acréscimo, tá certo, eu entendi, eu tinha percebido 1. E Maílson, assim, será que ele tá achando que o América vai ganhar 3 pontos de alguém, aí alguém vai abrir as pernas, alguma coisa Mas assim, aí né? tem que ter um saldo, né? É bem complicado, assim, tudo pode acontecer, nada é descartado, assim, não é improvável. Pensando aqui profundamente na tabela, né? Como o Guarani perdeu o último jogo goleado, então pode complicar no saldo de gol aí. Olha só o Newton na marcação. A classificação atualizada, Adilson, se acabasse agora, dá uma olhada pra gente. Se acabasse agora todos os jogos dessa rodada. Nesse momento o Salão está com 9 pontos, né? O Guarani segue ali na segunda posição com 6. A Lagoa Grande tem 3. Qual que é o saldo do Guarani no momento? O saldo do Guarani, ele é 3 gols. 3 gols de saldo. Fez 8, tomou 5. Olha só, o Mateuzinho segurou, não tocou pra ninguém, teve que recuar. Depois o Guarani vem quem, Adilson? A Lagoa Grande tem 3 pontos e o América. O que ele quis dizer é o seguinte, é porque o América ainda tem um jogo. Olha só, o Guilherme chutou pra frente, Coutinho tá nela, cabeceou pro lado, dominou o Nilton Oliveira, tabelou no meio com o Carlos Júnior segurou, deu um bicão pra frente. Olha, só pra você ter uma ideia, Eric, vai lá, Adilson. O América tá com um saldo negativo de menos 6. Então, pro Guarani sair, seria muito complicado. Ele teria que tomar pelo menos mais uma goleada aqui, né? Olha só, Carlos Júnior tocou, exatamente, tocou no meio para agora é bom ligar o trem, viu? Agora vamos lá, quem tá com a bola agora é o Coutinho, o time do Guarani não cria, só toca para um lado, toca para o outro, estira um relógio, tic-toc, e nada de criar. Jogou no meio, Mateuzinho, vai chegando a marcação dele, é o Mauri. É Mauri ou Amauri? Amauri, tocou pro Luan vai colocar na frente o Denivaldo, não segurou. O Luan protege, o Denivaldo deu um toquinho pro Nilton, não, tocou pro companheiro dele, o Juan. Juan jogou pra frente, o Carlos Júnior chegou, tomou mais um, Carlos Júnior já jogou pro Euler, o Euler se der um biquinho é perigo, olha só o Coutinho, jogou pro lado, pro César. Nilton, essa zaga tá batendo cabeça, viu? E virou as costas, o Coutinho tá bravo com o César parece que não veio pro jogo. Jogou no meio, tira lá o Coutinho de carrinho, o Carlos Júnior domina, sai jogando aqui com o Luan protege, o Eric bem marcado, o Mudinho agarrando ali o Eric, rapaz, tá se abraçando o tempo todo. Aqui, pra passar limpo aqui pro Roxinho entender, ó. O Roxinho falou caso a Lagoa Grande ganhe, beleza. Ó, a Lagoa Grande, independente do resultado, se ela somar mais 3 pontos, o Guarani vai continuar em terceiro, porque o saldo do América é menos 6. O Guarani tá com 3 positivo. 3. Olha só, exatamente, o Neguinho cabeceou pro lado, quem vai chegar aqui é o Edivan, a bola sai. Lateral que favorece a equipe do... O América teria que ganhar pelo menos 7, 8-0. É coisa bem difícil de acontecer. Se acabasse agora, o América tinha que ganhar de 10-0, porque ele tem menos 6 com 3 a mais aqui, ele tem que quebrar 10 gols aí. Não é tão simples assim, né? Mas então... assim, jogo é jogo, né? Vamos ver, vai que acontece agora. Essa agora foi boa, o Rian foi cobrar lateral, jogou nas costas do Haroldo. Vamos lá, lateral cobrado, quem tá com a bola agora é o Coutinho. Ô, Brocador, vai ter no intervalo aquela brincadeirinha do show do milhão? É show do Chico, então. Até agora só teve um jogador que conseguiu acertar a trave, né? A trave e todo mundo acerta. Agora aquele negócio é difícil, o vento balança aquele negócio lá, deixa quieto. Olha só o César, de novo o César, ficou agora com o Juan. Juan colocou na frente do César, perdeu o bote, César bateu nas mãos do Hernando. Adilson, não gosto de criticar, Adilson, mas o César não tá bem. Perdeu um gol na cara. Olha só o Mateuzinho que saiu jogando, o goleirão tava lá atendendo, ficou caído um, ficou caindo dois, bateu um Fusca com uma carreta e ficou... Rian foi esperto agora, foi muito esperto, o Rian usou toda essa... Olha só, o Gerson brigou aqui, o Eric também tira pra lateral. Adilson, vou te falar uma coisa, esse gol vai fazer falta pro Salão. Vai, pra mim, perder o gol, viu? Não, esse é gol perdido. Chance claríssima. E o César tá entregando ouro disso. Vamos lá, quem tá com a bola é o M21, tocou para o L10. O L10 toca para o
CJ25, é 25 ou 26? É o JR, né? Olha só, Nilton Oliveira olhou para a área, chuveirou pro Eric, nada, direto para a linha de fundo, tiro de meta que favorece a equipe do... Pessoal, final de jogo, né? Foi 4 de acréscimo. Vai finalizar o primeiro tempo, o brocador vai descer para fazer aquela brincadeirinha, né? Para ver quem acerta, para ganhar cinquentão. Já finalizou? Já tá enrolando aqui a bandeira o Zé Carlos? Final de primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. A equipe aí do Salão vencendo a grande equipe do Guarani por 1-0, né? Um resultado que surpreende, né? Surpreende a gente, surpreende a torcida, mas o Salão não surpreende não. O Salão vem preparado, tá preparado e querendo para esse jogão de bola. E daqui a pouco tem um segundo tempo. Daqui a pouco aí vai ter o segundo tempo, mas nesse momento no intervalo a gente faz aquela brincadeirinha, né? Onde a gente coloca a bola lá, o arco na coruja e quem fizer ganha aí cinquentão. Levar cinquentão de fazendo um golzinho, levar cinquentão, não tem coisa melhor que isso, não. O brocador já vai descendo lá e vamos ver quem é que vai ser o ferlizado hoje, né? Se vai ter esse ferlizado, porque até agora a galera tá muito ruim de mira. Vamos deixar o brocador descer, que a gente já fala. Vou esperar o brocador, né, pessoal? Não saia daí não, que vocês vão observar agora quem vai ser os batedores aí, quem é que vai conseguir chutar e fazer esse gol. Ganhar aí cinquentão. Assim que o brocador chegar lá, a gente vai fazer os comentários dos melhores.
Pronto, pessoal, olha só quem tá na bola ali, ó. Já foi colocado lá o arco. Quem acertar lá dentro ganha 50, né? Ganha 50 na hora. O 50 já tá no bolso lá do brocador. Primeiro bateu o número 19 da equipe do salão. Somente uma chance, viu, pessoal? Bateu, acertou, ganhou. A partir da segunda já não vale mais. Olha só o 19 do salão. Bateu mal demais, rapaz. Não é rasteiro não, meu jogador. Lá em cima. Pegou mal o 19, é o Wesley. Agora quem é que vai pra bola? Deixa eu ver quem é que vai bater. O número 4. Não vale mais, né? Ele já bateu uma vez. Não vale mais. Olha só. Pegou na cesta, mas não foi no ar. Mas também não valeria. Tem que ser na primeira tentativa. Para quem tá na bola agora lá, o Galego. Se fizer Galego, tem 50. Um pouquinho alto. Ó, o Ricardão vai bater. Olha só, rapaz, quase. Agora o número 4. Olha no travessão, hein? Vai bater e pra fora. É, pessoal, ninguém vai acertar não. Vou descansar um pouquinho. Já já a gente volta pro jogo, pro segundo tempo.
Beleza, pessoal, já estamos de volta aí para o segundo tempo. O Salão vencendo a equipe do Guarani por 1-0. 1-0, o Salão surpreendendo a equipe do Guarani. E tem mudança dupla aí na equipe do Guarani, exatamente. Saiu aí o Rian, Birubiru entrando o Diego. E saiu também... vamos ver quem saiu pro... o Carlos Júnior? E saiu o Carlos Júnior para entrar o Raí. Tirou um volante e colocou um atacante. Vai jogar com 3 atacantes. E somente o Maciel aí de volante, Adilson. O Guarani tem que arriscar, né, Maurício? Ficar só com 6 pontos na tabela aí não vai ser legal, né? Isso aí pode deixar o Guarani numa colocação ruim e pegar um adversário forte na próxima fase. Rolou a bola no segundo tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. De um lado, o Guarani e do outro, Salão. O Salão vencendo a equipe do Guarani por 1-0. Olha só quem tá com a bola aqui. Agora a equipe do Guarani. Coutinho tá nela. Coutinho lança pra frente para o Mateuzinho. O Mateuzinho já jogou para o Diego, que entrou no lugar do Rian. Não chegou. Chegou no 20. O Jefferson Negro brigou com 1, com 2. Carregou, rasga lá. O Neguinho que não tá pra brincadeira. Chegou rasgando. Jogou pra frente. Ficou lá de novo com o Diego. O Diego domina. Toca para o Maciel Amaral. Só tem o Maciel de volante agora. Eu acho que recuou um pouquinho o Luan Araújo. Luan veio, tocou aqui pro Nilton. Nilton toca pro César. O César tá nela. Procura alguém. Devolve pro Nilton. Dominou Nilton. Deu um biquinho aqui para o Raí. O Raí dominou na marcação do Raí. O Dernivaldo perdeu a bola. O Raí. O juizão marcou falta. Falta que favorece a equipe do Guarani. Falta cometida pelo Dernivaldo. Deu um chute para fora lá o Euler. Se o juiz for mais criterioso, ele dá uma chamada de atenção, né? Que ele tá retardando ali a jogada. O juiz não foi rigoroso não, né? Dessa vez não. O juizão não foi rigoroso e não deu cartão, assim. Conduzindo bem o jogo, né? Acho que até agora só tem um cartão amarelo, né? Mas pode confirmar, né? 2 cartões amarelos, 2 pro Salão, viu? Isso. Mas falando sobre as substituições aí, o Guarani vai ficar com o volante sozinho agora, né? A zaga já estava exposta com 2. E agora... Olha só o Luan na bola, essa bola muito forte no segundo pau, quem chega, cabeceou, sobrou pro 1, pro 2, ficou com o número Amauri, o número 8, vai colocar na frente o Amauri, chamou o Diego na marcação. Esse Amauri é muito grande, né, Adilson? E forte fisicamente. Isso, ele tem uma boa estatura e marca bem ali, né, no meio da defesa. E Brocador, lá no intervalo, ninguém acertou lá no arco de novo. Esse 50 aí, quase 2. Vai voltar de novo, rapaz. 50 aí vai criar, vai dar cria. Olha só, César tá nela, chegou o Euler, tocou pro Coutinho, César, Coutinho cabeceou pra frente, jogou essa bola, o Hernando demorou um pouquinho pra sair, mas saiu, vai pegar, não vai deixar sair, vai levar pro meio. Eu teria feito uma alteração diferente no Guarani, eu colocaria somente o Raí no lugar do lateral direito e deixava o Nilton como terceiro zagueiro. Não usava os 2 laterais, entendeu? Deixava só o meio campo subir. Porque o Guarani está sofrendo na velocidade ali. Esse Edivaldo aí também não tá deixando o Eric jogar a bola não. Ele tá bem ali na zaga, o tempo todo mordendo. Com certeza o treinador falou, você marca esse, você marca aquele, não é para dar espaço. As bolas sumiram, viu? O treinador Gu, que não tá acostumado a perder agora nesse momento. Vamos lá, lateral que favorece a equipe do Salão, lateral cobrado pelo Dernivaldo, jogou pra frente, o Juan deu uma casquinha pra frente, a bola vai ficar aqui com o César chutou pra frente também de esquerda, vai ficar com o Raí vai tentar dominar, dominou bonito o Raí, chegou o Dernivaldo, fez falta assim o Dernivaldo. O Raí dominou muito bonito essa bola, fez falta o Dernivaldo. Vamos ver, será que hoje o Raí desencanta, Raí? Adilson, faz o seu golzinho, Adilson? No jogo passado ele teve algumas oportunidades, não conseguiu aproveitar, né? Mas é um garoto jovem e tá chegando agora pro time. Tomara que ele consiga, pelo menos, finalizar no gol ainda. Essas bolas que o Luan tá jogando para cruzamento, ele deveria jogar direto pro gol. Tem um jogador lá fora, é o grandão lá, né? O Amauri. Será que tá sangrando? Olha só, o Luan jogou. Quem vai desviar, desviou. Vai ficar aqui embaixo com o Ademir. O Ademir não é o Ademir da guia, mas é o Ademir do Salão. Olha só, o Ademir tá com ela. É o capitão, tem moral no time, dá um chutão pra frente. Pode virar lançamento, não, a bola sai. É lateral que favorece a equipe do Guarani. Rapaz, as bolas hoje estão daquele jeito, viu? Continua lá sozinho, agachado, o jogador deve estar
sangrando. Olha só, o Luan jogou pra frente, o Derivaldo chutou. A bola vem meio rosqueando. Ela vai sair em lateral. Saiu o lateral que favorece a equipe do Guarani. O Oliveira tá com pressa. O Oliveira tá com pressa. Jogou para o Raí. O Raí não fez nada. O juizão falou que nada, só segue. Ai, chegou ali, vai sair não. A bola rodou igual um peão e parou. Olha só, o Ademir deixou o jogador deitado no chão de joelho. Olha só o Luan, número 10, jogou no meio. Pra quem? O Jefferson brigou com o Edivan. Esse Jefferson é bom de bola mesmo. O Ademir também é. Ganhou. Olha só, o M21 Maciel só pegou na bola. Maciel, levanta, menino. Levanta, sacode a grama e dá a volta por cima. Olha só, o Coutinho tá nela, levantou a cabeça, vai lançar pro Mateuzinho, o Guilherme muito bem, tocou pra frente, o Maciel segura, tocou pra Luan bate bem de fora da área, bateu no Mudinho que chegou a ficar esse Mudinho é um guerreiro. Mudinho não, o Edivaldo. Jogou pra frente. O Edivaldo é muito bom zagueiro, hein, Márcio? Muito bom zagueiro, muito guerreiro. Eu lembro Raçudo, eu lembro dele jogando de volante na equipe dos Preá, rapaz. Não sei se vocês lembram disso, ele era muito bom. Era não, né? Jogou aqui no meio de novo pro Luan pega bem. Demorou, gente. Avisa que tem ladrão. Olha, já voltou lá o Amauri. O Amauri que tava lá agachado lá fora, não sei o que. Olha só, o Raí entrou com tudo, quase saiu do campo aqui o Raí. O Dernivaldo colocou na frente, o César tá nela, vai chegar também o Juan. Essa bola você tem que dar uma quebrada. Você quer sair jogando, você acaba fazendo... Olha só, o Nilton brigou, o Juan tá nela, o Nilton cochilou, quase jogou pro meio da área. Quem tá nela agora é o Coutinho, tocou pro César, parece que não tá 100% não. Jogou agora pro Luan dominou, a bola quicou, se demorar longe, já é. Ó, que bola bonita de Luan, parece alguém que eu conheço jogando bola. Jogou na frente, o Diego tá... Ontem eu fiz isso aí no meio de campo, vocês não lembram não? Olha só, o Diego tá nela, o Diego jogou aqui pro segundo pau, o Raí não tem muita altura, deixou passar, vai segurar, ele e o Dernivaldo, tá uma briga legal dos dois. O Raí vai chamar no X1? Não, tocou atrás para o Gerson Nego. O número 20 chamou agora Ademir. O Ademir não cai na dele nada. O Ademir muito experiente. Ganhou bola, tornozelo, tudo. Sai jogando. Impedido. Impedido, Adilson? Impedido. Tem replay? Não tem replay. Suave, irmão. Vamos lá. Suave, irmão. Essa foi boa. César tá nela. Adilson, o Guarani não cria, Adilson tá perdendo por 1-0, já tem 5 minutos. E o Salão, quando chega, é só nesse contra-ataque com ele, Erigo, né? Sempre aquela mesma jogada. Olha só, o Guilherme, muito bom aquele jogador também, o Guilherme. O Guilherme, que curiosamente é irmão do Matheus, que é o lateral também direito da equipe do Lagoa Grande. O Guilherme. Esse Guilherme joga no Salão. E o Matheus, que é irmão do Guilherme, joga na Lagoa Grande. Bom de bola o Matheus. E são dois meninos excelentes, educados, gente boa demais, viu? Pessoal, os pais educaram muito bem esses garotos aí. Mailson Elismar Oliveira falando que o Edivaldo é primo dele, tá aqui no chat aqui. O Elismar, que é o nosso amigo Mar, que é irmão do meu amigo Nil. Ô, Nil, será que o Nil tá assistindo, rapaz? Ô, Nil, se você estiver assistindo, manda um salve pra nós aí. Olha só, o Juan tá nela, ele pega bem, chamou um, chamou dois, chamou três, bateu, tirou o César, a bola foi nas estrelas, vai sair em escanteio? Não, o Diego tá nela. O Diego que entrou no lugar do Rian Birubiru. O sol tá quente demais, não dá pra jogar assim, dois tempos com a mesma pegada. Olha só o Diego, bela bola pro Mateuzinho que corre muito na marcação, o Guilherme que corre mais ainda. Olha isso, rapaz. Só de ver esse pique aí que o Guilherme e o Matheus deram, eu fico cansado. É sério. Mailson, deixando um abraço aí pro meu amigo Miguelzinho, o Jorge Doquinha, que é zagueiro do time do Bahia, né? E o meu amigo Edivaldo tá aqui embaixo, aqui, torcendo aqui pro time do Salão. Com certeza. E pediu um abraço, né? Pronto, um abraço pros três aí que você citou o nome. Olha só, o César tá nela, colocou na frente, chegou. O César abandonou a zaga, mas deu certo, sobrou com o Eric, um bate-rebate danado, a bola ficou lá no meio com o Maciel. E cadê o César? Ficou só o Coutinho aqui. O Coutinho fica doido quando o César faz isso, viu? Tocou, Luan tá nela, número 10, o jogo tá muito morno. Fala igual o Nilton falou ontem, o jogo tá feio, rapaz. Jogou aqui no meio, o Eric escorou, ninguém chegou de pivô, rapaz. Não chegou ninguém. Ó, o Maciel tentou matar a jogada, não conseguiu. O Euler, que isso, Nilton. Esse rapaz corre demais, é o Euler Igor. Já manda pro Juan, não. Mandou nas costas. Era antes, né, Adilson? Perdeu o time do passe ali, né? Só o Jefferson nela, tocou. César, Nilton Oliveira tá nela, 16, jogou. Eric, super bem marcado pelo Edivaldo. Edivaldo tentou dar aquele chutinho no calcanhar, mas não deu não. Diego, corre muito, perdeu pro Edivan, aí não compensa.
Correu à toa, vai tomar a bola nas costas. Olha só o corredor que tem, o Coutinho já olha, o Juan também vem entrando aqui. O César não tá vendo, a sua retaguarda vai tabelar, jogou normal, pisou na bola. Deu sorte que pisou na bola, viu? O Juan chegou esbagaçando ali, o César, o juiz Haroldo mandou seguir, agora pode ter contra-ataque. Olha só o Raí, ele tem velocidade, é o número 11, Raí segurou, chamou no meio, sobrou, brigou. Por que não toca essa bola, Dilson? Me explica, por que não toca essa bola, Dilson? Eu não entendi também. Ele partiu pro fundo, né, mas só era levar a bola e tocar, achar o passe atrás, mas pensou diferente e acabou batendo na mão. Irmão. Que legal. Um alô especial à nossa amiga Edileide Souza, irmão do nosso amigo Edivaldo. Deixa lá, Edivaldo Mudinho é meu irmão. Que bom. Então a gente pode chamar ele de Mudinho também, que não tem problema, né? Vamos lá, quem tá com a bola aqui é o Falta, que favorece a equipe agora do Guarani. E justamente ele, o Edivaldo, fica estressado, dizendo não, pegou no peito, na grama. O Zenilson Antônio falou que tá chegando em Botuporã e vai assinar em algum time ano que vem. Será que é bom, mas leva pro certinho, né? Se for bom, me procura, bicho. Me procura que eu tô sofrendo. Goleiro? Aí, ó, Binho tá acabando de dizer que vai jogar na outra equipe, então venha pro meu, vamos lá. Ai, Jesus. Pessoal, vocês de casa que não conhecem aqui a nossa cabine, é que a gente fica muito próximo aqui da torcida e como a gente conhece todo mundo, a gente dá um intervalo, a gente sai lá, troca umas ideias, né, com o pessoal e volta pra cá. Alô especial Cido Matos, que é o pedreiro da galera, um dos melhores aí da cidade. Alô você que gosta de apostas esportivas, pega o seu celular, aponte a sua câmera para o QR Code que aparece na sua tela e aposta aí no Bom de Bola. Chance perigosa agora, viu, Márcio? Falta boa pro Luan, que tá doido pra fazer. É o local que o Luan gosta de bater na bola com qualidade, viu? Olha só, Luan partiu, bateu! Rapaz, o Luan tá pegando bem na bola, mas está faltando um menorzinho de fuga. O Henrique falou aqui, Maílson, que o Fanáticos deu moleza ontem. Realmente. Muito, Henrique. Nem me fala desse jogo de ontem não, porque só Jesus nas causas. Eu sou um cara que se eu levo as coisas muito a sério, Adilson, eu fico com a cabeça doendo uns 3 dias. Minha cabeça fica doendo agora só de pensar que a gente tem que ganhar do Morro de Giral, né? Confronto ontem mas direto, tá né? bom, Olha só, o Ademir jogou... Adilson. Vamos lá, Luan tá com ela, olha só Luan, na marcação do Luan, número 8, Amauri, tocou para o Mateuzinho, brigou, ganhou o Guilherme, muito bom de bola esse Guilherme. O Guarani parece sem força, não melhorou, sem força nesse momento. Olha só agora o Edivan, na marcação do Edivan tem um Coutinho, o Coutinho jogou no meio da área aqui, nas mãos do goleirão Hernando. Hernando tá com ela, vai sair jogando, ela vai dar um chutão aqui para frente, mal esse chutão dele, viu? Não pegou bem não. O Dernivaldo, olha só o Raí, chegou, brigou, ganhou. Vai colocar na frente o Raí também. E olha só, Raí, colocou entre as pernas do Dernivaldo. Que isso, Luan? Luan saiu jogando mal, perdeu pro número 8, Amauri. Eu vou falar pra você, esse Amauri tá jogando muita bola, viu? Tá jogando muita bola, tomando conta do miolo ali. Olha só, o Ademir vai arriscar de fora da área. Sobrou a bola, vai bater o 23. Chega rasgando o César, rapaz. Que passo foi esse do Ademir? Alguém pediu para sair? Olha só a torcida gritando salão, salão. Essa torcida do salão é muito animada, viu, Márcio? Vamos lá, e a bola já foi lançada aqui, olha só, o Juan chuveirou na área, a bola perigosa. O Nilton já pediu para sair, tem perigo. Olha só esse pé do Luan, quase sobrou o Budinho, bateu, quase tirou o Diego. Vai sobrar agora com o Ademir dominou no peito pro Edivan, que pega bem, bateu! Nilton no Adilson, vou te falar uma coisa, essa equipe do salão tá tomando conta do jogo e se fizer o segundo aí, dificilmente o Guarani vai conseguir empatar, Adilson. O Guarani teve as mudanças, mas até agora não surtiu efeito, né? E tem escanteio, Adilson, tem escanteio que favorece a equipe do salão. Quem vai cobrar o escanteio é ele, o Juan. Juan bom de bola, esquerdinha, reforço, não é pesado não, é reforço leve, mas joga muito. Olha só a bola, primeiro pau! No jogo passado o Guarani tomou um gol assim, viu? O Maciel não chegou nela, quase. Se o Hernando não tá ligado, ele tomava. Olha só, agora quem tá nela é o Igor. Chutou nas pernas do Jefferson, o Igor tá nela. Chamou o Jefferson, ganhou, vai colocar na frente, ele tem velocidade, tocou no Raí, que deixou passar, segurou o Raí, esperou, jogou lá em cima pro Diego, saiu bem agora a equipe do Guarani. Olha só, Diego,
Colocou na frente lá o Diego, tem jogador caído aqui, o Duda vai vir pro jogo. Com a cara de coragem que só Jesus. O Luan jogou mal de novo, o que tá acontecendo? E o brocador gosta de café, viu, Adilson? Demais. Esse bebe café, Ave Maria. O Luciano apareceu por ali, eu acho que vai ter mudança aí no Guarani, viu? Vai sim, Adilson, olha só, jogou pra quem? Dominou o Eric, tentou fazer de novo, domina, mas não chega aquele cara pra fazer aquele pivô. Olha só, o Raí vai brigar com o Amauri. É a briga de gigante contra piquinês. Olha só o número 8, bom de bola, jogou no meio, mas não deu certo. O Jefferson segurou. O Denivaldo Tanela vai tentar fazer a falta. Fintou um, fintou dois, esperou passar no facão. Quase passava pro Luan, mas era mais por dentro. Não foi. Olha só, saiu jogando errado de novo. O Jefferson Tanela. O Juan foi melhor do que o Jefferson. Segurou, matou a jogada ali o Jefferson. Mailson, Diga. eu acho que vai mexer errado mais uma vez o gol. Mas o Newton pediu pra sair, Adilson. Pediu para sair, mas quem vai fazer a ala esquerda? Parece que é o Eduardo, parece que é o Duda, quer dizer. Ele mesmo, ele entrou na lateral esquerda já, o Duda, ó, já entrou Duda participando. Que joga de meia, né? É. Nesse momento, muito. Mas você conhece Lid Gonçalves? Opa, tá no áudio aí? Deixa eu ver. Ai, dormir, Lid Gonçalves. Aquele abraço. Olha só quem tá com a bola agora. Alô, Lid Gonçalves. Alô, Jade Vitória, meu anjo. Um beijo, filha. Olha só, que bela bola para o Euler. Jogou no meio. Agora quem tá com ela lá é o Hernando. Hernando já joga aqui para o Maciel. É 1-0 Salão, o resultado se mantém, já passamos os 15 do segundo tempo e nada de gol do Guarani, nada de gol do Salão no segundo tempo. Olha só, o Raí entrou muito participativo, tá querendo o jogo, o Raí, vai jogar essa bola na área, bola perigosa não, pra ninguém. Cadê o rebote? Quem tá nesse rebote? Ninguém também. O Maciel chegou e parou a jogada com falta no Ademir. Adilson. A galera no chat que torce pro Guarani não tá conseguindo entender o que acontece com o time do Guarani. Realmente, o time não tá bem. Não está conseguindo trocar passes, né, Maílson? Não consegue deixar o centroavante na cara do gol. Isso explica a fase que o Eric tem passado nesses últimos jogos, né? Pessoal, e lembrando que após esse jogo aqui, ó, tem um jogão também, viu? Tem Real Bahia versus Lagoa Grande. Real Bahia vem aí arrochado, apertado. Tem que ganhar a qualquer custo e a Lagoa Grande também tem que ganhar para brigar. Lídia, realmente criança é ligada 24 horas, né, Maílson? Exatamente, deixa ela assistir. É bom que ela aprenda a gostar de futebol. Vai que ela virar uma Martinha e me salva, né? Olha o chutão. Eita, agora você foi mal, garoto. Olha só, o Mateuzinho jogou, ele viu o Raí, bela bola pro Raí. Raí vai dominar toda hora, a bola vem aqui nessa lateral. Jogou no segundo pau pro Eric, cabeceou, é gol! Gol! Na marca dos 16 minutos do segundo tempo, uma bela bola enfiada, o Raí domina, olha no segundo pau, joga na cabeça do Eric, mas o Mateuzinho foi mais esperto e marcou, e nesse momento o placar mostra, o Guarani tá com 1, e o Salão também tá com 1, olha só que bola, chega o Mateuzinho comendo surpresa e marca, Edilson, Guarani 1, Salão 1, Adilson. Maílson, que bela jogada agora, viu? A gente já tinha acabado de falar que o Guarani não estava conseguindo tabelar. Achou o Raí, que entrou bem, né, Maílson? Entrou bem. Entrou bem, achou o Raí ali na linha de fundo. Dessa vez, ele acertou, né, Maílson? Entrou bem, entrou chamando o jogo, mostrou que tá afim, queria uma oportunidade, recebeu aí o segundo tempo todinho para jogar e entrou com vontade. E digo mais, tá botando fogo e essa lateral direita aqui, o Salão tem que ficar esperto que o Derivaldo não tá aguentando mais tomar conta do Raí não, Adilson. Verdade. Olha que interessante, um gol, bastou-se um gol pra galera já mudar de ideia. Vai virar o jogo. É jogo, né? Torcedor, né, Maílson? É jogo. Olha só quem tá nela, o Luan Araújo jogou, que bola boa! Tirou o número 15. O Luan parece que cansou também lá em cima, não tá conseguindo repor com velocidade. Olha só, chegou o Euler, na marcação dele o Diego. E assim, a equipe do Guarani tá voltando andando. Aí não tem quem aguenta. Nas costas do lateral que entrou agora o Duda, o César. Agora o César acordou pro jogo. Fez tabelinha ali com o Duda, vai jogar. O César dá um chutão pra frente. A bola vai ficar com o Raí. Cadê você, Eric? Não vai vir pro jogo não, rapaz? Olha só agora, tá falhando esse microfone, eu não sei se é meu fone, não sei o que é isso. Opa! Amarelou pro César, viu? É merecido. Amarelo claríssimo. E ninguém vai reclamar, né? Porque realmente pegou. Foi no Juan ali, sentiu ali o Juan, pegou
Na parte de trás do joelho ali do Juan. O Juan tava tomando conta do jogo. Então, olha, o Dernivaldo, olha só. Não, rapidinho, Adilson. Eu falei o que aqui agora? Que o Dernivaldo não tava dando conta do Raí e nesse momento ele tá pedindo pra sair. Isso, bela visão sua, né? Você tinha percebido. Já tinha percebido. Mas ele fez um belo primeiro jogo. tempo, né? E assim, Adilson, o que sol pena, é muito viu? quente, Adilson. Não tem como você aguentar os dois tempos, mesmo ritmo. E o Gu, eu não sei se a visão foi do Gu, foi do Mário, quem foi inteligente, viu que estava cansado desse lado aqui, tirou um volante, meteu um atacante aqui aberto e mudou o jogo, Adilson. Eu tinha criticado a alteração dele, mas assim, pela questão dele tirar o Rian e colocar um outro lateral. Eu até achei que o Guarani podia apostar num 3 zagueiros, né? Uma linha de 3 zagueiros com o Nilton, fechando ali, e mexer somente na posição da ala direita. Só que ele fez diferente. Mas está conseguindo. O Guarani está conseguindo apresentar em campo o que ele pensou. E a equipe do Salão, o jogador caiu, ficou e ninguém entra com a maca, ninguém toma atitude. Lembrando, mas que esse gol mexe um pouquinho na tabela, né? Bem pouco, né, Dilson? Mas a questão da pontuação ali muda, o Guarani volta para o segundo. Com 7, né? Com 7 pontos. Com esse resultado, o Guarani garante que hoje ninguém toma a segunda posição dele. Isso. Né? Pelo menos hoje a Lagoa Grande não consegue tomar. Mas aí o Lagoa Grande, se ganhar hoje e ganhar depois, toma sim. É isso. O Zenilson, eu não sei se ele é bom goleiro, não conheço, não lembro dele não, mas o marketing dele, mas isso é forte, hein? Ô Zenilson, depois você me chama lá no Instagram pra gente combinar valores. Porque... Alô, Cid Brocador, já mandou um alô pra você. É seu parente, Cid? É primo do Cid. Se for veloz igual o Cid, eu tô lascado, porque o Cid é tranquilo, viu? O mundo tá acabando, ele tá dando risada. Ele tá falhando aqui. Será que é meu microfone, Adilson? Olha só, o Ademir cobrou direto, pegou na barreira, tirou o César, brigou com o Raí. Olha só, ganhou o Raí entrou com vontade. Olha só que bela bola pro Eric, vai colocar na frente, ele já tem amarelo, tirou o pé. O Eric é veloz, colocou, segurou, número 9, vai jogar lá em cima pro Luan Araújo, de H9 para L10. Olha só o L10, o Guarani jogou na frente, quero ver, pedalou, chamou no X1. Não caiu na dança não, tocou atrás do Maciel Amaral. Ele quer ser chamado de M21 na cabeça do Eric. Ô, Eric, você encolheu a cabeça parecendo uma tartaruga, meu amigo. Não faça isso. Brincadeiras à parte, 233 telespectadores simultâneos. E isso é bom demais, saber que nós estamos aqui. Nós estamos sozinhos, Adilson. Nós estamos aí com mais de 200. E outra, Adilson, é 233. Mas cada celular, cada televisão tem 4, 5 assistindo. Não pode triplicar isso aí 4 vezes isso, mais. Lá em casa mesmo eu costumo assistir com... Olha só que bola! Escanteio, né? Escanteio. Eu assisto a minha conta aqui em 3 aparelhos simultâneos, eu assisto lá. Olha, tá vendo? Então, é o que eu tô falando. Lá em casa agora eu comprei um aparelhozinho, mas não tem como eu narrar aqui, tá lá, né? Mas quando eu chegar lá eu coloco, é bom demais. Mas Lid tá assistindo lá, Ali né? tá lá, ali tá dando a força pra gente. Vamos lá, quem tá com a bola agora é quem? É o Duda. Olha só o Duda, número... Entrou bem na lateral esquerda, não foi alçar. Olha só o perigo, rapaz. O Túlio passou batido e o César quase consegue cabecear, né? Essa aqui é uma jogada muito forte do César, que é a bola aérea. O Duda que entrou na ala esquerda aí, né? Mas tem muita qualidade, joga em qualquer lugar, né? Mas... O Duda, eu acho que ele já foi lateral esquerda, mas aí depois, né, sofre muito, que é lateral só. Ou posição para você sofrer no campo é volante e lateral. Jesus, porque o lateral ele tem que ir e voltar. E assim, o jeito que o Duda caminha, o pessoal acha que o Duda é preguiçoso, né? O pessoal brinca com ele, fala, Duda, você só precisa acordar em campo. Mas ele fica ligado no jogo, é porque é o jeito dele caminhar ali que lembra uma pessoa que está sonolenta, né? Exatamente, ele entrou mesmo, eu até brinquei, ele vai assistir, com certeza amanhã ele vai me parar na rua e falar, ei moço, me larga. Vamos lá, gente, nós já estamos com 22 minutos do segundo tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Maceió apanhou ali agora do Ademir. 22 minutos, o Guarani. O Salão abriu o placar no primeiro tempo com um jogador, deixa eu lembrar quem foi o Eulerigo, ganhou na disputa de velocidade com o César, e o Guarani conseguiu empatar agora aos 17 do segundo tempo com o Mateuzinho. E vamos lá, olha só, o Jefferson segurou na marcação dele, o Amauri já viu, jogou no Diego no facão, vai jogar no meio da área, quem vai chegar nas mãos do Túlio, chegava ali como
esbagaçando tudo ali, era o Raí. Quase se essa bola passa. Acho que o Raí, nem que seja com a mão, ele conseguia fazer esse gol. Viu? Isso, e assim, o Diego entrou bem, tá atacando, né? Tá aparecendo para receber os passes, criando boas jogadas. Olha só, o Duda brigou com o Juan, não conseguiu, foi com o César Coutinho dá um chutão pra frente, a bola fica lá em cima com o Guilherme já toca na frente para o Edivan, que tá com a 11, brigou, isso, deixou o Diego no chão, foi muito afoito, aí telegrafou o que ia fazer e tocou mal, foi nada. Olha só, o Luan vai tabelar com o Jefferson, o Raí vai correr, o Raí quer jogo, jogou lá em cima pro Mateuzinho, posição legal, o Neguinho dava condições, o Mateuzinho jogou sozinho, o Raí cabeceou, é gol! Gol! Na marca dos 24 minutos do segundo tempo, uma bela jogada, a bola veio, lá de cima jogou, cruzou bonito o Mateuzinho na cabeça, retribuindo o toque do Raí, o Mateuzinho retribuiu, e o Raí vai lá e mostra que sabe fazer gol, e no momento o placar mostra, o Guarani tá com 2, e o Salão tá com 1, Brocador, mostra, Brocador, o narrador tá falando, o que foi, Adilson? Eu achei que o Túlio ia bater tiro de meta ali. Não entendi nada, mas foi gol. O placar mostrou pra vocês. Maílson, Guarani 2, Salão tem 1. Vou ver a jogada. A jogada maravilhosa, olha só o Mateuzinho colocou de mão. Se o Raí não faz esse gol também, ele tinha que apanhar, né? Golaço. Maílson, vamos destacar aqui a importância das alterações que o Gu fez. É verdade. A gente reclama. Surtiu efeito. Surtiu efeito. Os dois jogadores que entraram muito bem. O Dieguinho e o Raí. Parabéns pro Gu aí, viu? Bem observado as suas alterações. E outra, né? A gente... Nossa senhora, agora ligaram o trem ali. Como é que a gente pode dizer? Ele tirou um volante, que foi o Carlos Júnior. Olha só, mais uma bola perigosa. O Mateuzinho chegou, ganhou do Túlio, não deixou sair. O lance tá seguindo. É lance perigoso. E agora, olhou pra trás. E o Jefferson, agora gostou do jogo. Olha só, jogou. Meu microfone falhou, jogou direto pra fora o Jefferson. Vai mudar a equipe do Salão, Adilson. É uma saída importante aí, que o jogador que vinha fazendo um bom jogo, o nosso amigo Denivaldo, entrou um rapazinho novinho aí no time, mas não sei se é só aparência ou se realmente ele é novo. Novinho Wesley, 17 anos. E tem uma mudança no time aí, acho que o lateral esquerdo inverteu, não foi? Veio pra direita e... Me presta seu celular aqui, deixa eu ler esse comentário do Jean. Deixa eu só ver esse ataque aqui. Olha só, o Jefferson ganhou 1, 2, 3, entrou ele agora, o Wesley, 17 anos, ele faz parte da escolinha virando o jogo, direto pra fora. Olha só. Alô, Jean, aquele abraço, o Jean tá lá em São Paulo, viu? Alô, Jéssica Leão, torcendo aí pelo Coutinho, seu esposo. Daiane Jesus. Alô, Galã, aquele abraço especial, Daiane Jesus, da Arlete, né? Com certeza estão torcendo lá pro Guarani. Um abraço aqui da gente da Web TV L10. Alô, Vandic, resultado bom, embola ainda mais o grupo. Olha só, Jean, olha só o comentário do Jean, viu? Assistindo aqui de São Paulo, me bateu uma saudade de ver meu grande amigo primo Bill, do Modo Giral. Bill, que a gente comentou esses dias aqui, o Bill que é irmão do Esquerdinha, tio do Diego, tio do Davidson. Grande pessoa. Comentei. Olha só que jogada do Mateuzinho, pegou no braço, não pegou não. Luizão mandou seguir. Ficou caído, bola... Não, deixa eu terminar. Jean, aquele abraço, obrigado por estar participando aqui, viu? Do nosso chat, sempre dando esses feedbacks, esses comentários interessantes. O Belzinho dizendo que agora o jogo melhorou. Alô, Belzinho. É isso aí, pessoal. 26 minutos do segundo tempo e o jogo virou. O Guarani conseguiu marcar 2 vezes no segundo tempo. Primeiro com o Mateuzinho, depois o Mateuzinho retribuiu e depois o Raí. Olha, o Elismar falou uma coisa interessante aqui, viu? O Salão tomou um gol de teimoso. O que ele quis dizer? O lateral direito pediu para sair, o treinador demorou de mexer. E a jogada saiu nas costas dele. De novo. Olha só, quem tá com ele é o Jefferson. Olha só o Jefferson. 1, 2, 3. Tocou no meio, Mateuzinho à esquerda. Viu o Luan passando nas costas do Guilherme. O Guilherme corre muito. Falta do Luan no Guilherme. Ô Adilson, vou te falar uma coisa. Se esse time aí do Salão, com todo respeito, não tem esse Guilherme ali pra ajudar a zaga, e na sua velocidade na lateral, ele tinha tomado mais gol. Porque o que esse menino corre não tá escrito, ele viu, jogou Adilson? muito o primeiro tempo, tava bem agora no segundo, mas assim, né? O time do Salão... O treinador não costuma ficar mexendo demais no time, né, mas eu acho, às vezes, eu acho até correto. Eu não gosto também, não. Você mexe uma ou outra vez ali. O time tem que... Olha, o Diego entrou com uma vontade, rapaz. Entrou bem demais esse Diego, viu? Olha só, o Coutinho brigou também. É outro também que é um
danado, um pitbullzinho enraivado, não brinca. A Lede já tá fazendo a propaganda aqui pro Mateuzinho, que é o craque da partida. Fez um gol e uma assistência. Tá igual o Raí, né? Eu tenho muito Fez um respeito. gol e uma assistência. Eu tenho muito respeito pelo Mateuzinho, mas se o jogo acabar agora, meu voto é pro Raí, sem dúvida. Entrou incendiando o jogo, deu uma assistência. Se ele não tá no jogo, não tinha assistência nem gol do Mateuzinho. Olha só quem tá com a bola lá, o Coutinho é guerreiro, viu? Você entendeu, Adilson? O Mateuzinho retribuiu, né? Recebeu no primeiro e retribuiu no segundo. O Raí, assim, e tem que dar moral Essa pro menino. disputa vai estar bem legal até o final, viu, mas... Ô, Broca, depois você... Tá ligado, né? Olha só a bola na área, bola perigosa. Conversa, goleiro e zagueiro. A bola era toda do Hernando, agora ficou com ele. Nas mãos do goleiro Hernando, o brocador gosta de um café com voador. Ó, Dilton, tem um jogador caído lá em cima, é o Diego, viu? O Diego deve ter sentido alguma pancada, porque cansaço não é porque ele entrou no segundo tempo. O que é que o Raí tem, rapaz? Joga sério, Raí. O Raí tá brincando, né? A comemoração dele foi essa daí, né? Perguntar pra ele, né? Provavelmente ele vai ser eleito craque pela galera aí, né? Eu, particularmente, se acabar agora, eu tenho minha opinião. A galera tá gostando demais do Raí aí. Olha lá, sentiu o Diego. Se caso for ele, eu vou perguntar qual foi o significado dessa dancinha aí. Eu acho que é coisa de momento ali, não tem o que fazer. Começa a pular igual uma pipoca lá, o Raí. A Leide é a esposa do Mateuzinho, né? É a esposa. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo e o melhor do futebol aqui da nossa cidade e região também. Olha só que perigo, Guilherme. Jogou muito bem ali o Leônidas, que é o neguinho. Olha só, o Mateuzinho é forte. Protegeu, tocou aqui embaixo pro Luan. O Luan tirou o pé da bola, Luan. Pelo amor de Deus. Olha só, o Ademir tá nela, o Ademir segurou, vai esperar alguém passar, ninguém passou. O Luan tentou matar a jogada, não conseguiu. Tocou pro Amauri, o número 8 da equipe do salão. Levantou a cabeça, viu aqui, não deu certo. Passou nas costas do Diego. O Edivan dá de calcanhar, o Coutinho chega rasgando, vai tomar amarelo. Foi falta. O lance segue, deu vantagem. Olha o perigo, bateu Hernando bem na bola. Vai tomar amarelo o Coutinho, tomou. Ele já tinha parado esse lance, será? O Haroldo esperou. Olha aí, ó, vai botar o esquerdinha. E vai botar também o Ricardo. 30 minutos, tá na hora. 30 minutos tá na hora. O Zenildo tá pedindo alô aí pra galera do Licuril e do Sítio. Alô, Sítio? Zenilson. Alô, Sítio, alô, Licuril. O Sítio que eu tenho parentes lá, o Fulô, o tio Fulô é tio meu, com a tia... Ô, Maio, aquela hora eu esqueci de falar, o Anderson Aparecido tá aí curtindo. Ele havia dito no momento do pênalti lá que a gente falou, no início da partida, ele falou que foi pênalti também. Até eu olhei o comentário dele e esqueci de falar aqui. Olha, Dilson, vai entrar aí o esquerdinha e o Ricardo. Você acha que sai quem aí? Será que vai tirar Eric? Não sei, viu? É ele mesmo, Eric e Luan. Mas essas são as alterações que eu não sei se faria também. Então, não. porque agora você vai jogar de novo com 2 volantes. Que o Ricardo vai pra volância e o esquerdinho vem pra meia ali. Essa entrada do Ricardo eu até entendo. Que E o Raí vai virar centroavante. Depois de né? virar o jogo, o treinador procura segurar, né? Porque o time do Salão tá vivo ainda na partida. Mas tirar o Luan é muito arriscado. Beleza, já foi as alterações, foram feitas. Esquerdinha e Ricardo entraram. Saíram Luan e Eric, jogou bola na área do Salão. Desviou lá o Coutinho. A bola vai ficar aqui embaixo com o Maciel Amaral. Olha só, o Maciel colocou na frente. O Euler chegou, ganhou. Maciel de novo, cai com a cara no chão, mas não foi falta, né? Ele caiu de mau jeito. Vamos levantar, Macielzinho. E o Euler que tá fazendo um partidaço, hein, Marcos? Muito bom. A torcida lá embaixo tá gritando, tá saindo aqui no nosso microfone. Vamos lá, quem tá com a bola agora é o César Falta, que favorece a equipe do Guarani, que quer fazer mais um para ficar mais tranquilo na partida. Jogou pra frente, o Wesley cabeceou pro lado.
A bola vai ficar com o lateral esquerdo, Duda. Duda que é meia, mas hoje está de lateral. Tem qualidade. Olha só o Duda, número 22. Jogou na frente pro Raí. O Raí brigou lá com o 23. Vai perturbar até o final. Vai ganhar. Ganhou o quê? Não ganhou nada. A bola não saiu. Saiu sim. É lateral que favorece a equipe do Guarani, que agora não tem pressa, né, Dilson? Vencendo por 2-1 de virada. Precisando aí desse resultado justamente para colocar... Porque aí, no caso, o Salão só pode chegar agora a 9 também, né, Dilson? O Salão só fica com um jogo a fazer. Nesse caso, não chega a 9, pode chegar a 10, né? 7. Não, Dilson. Pode chegar só 9. 7. É que tá perdendo o jogo, tá no sentido que tá empate. Correto. Olha só, o Maciel bateu pra frente, esquerdinha, brigou ali com o Amauri e foi falta. Falta do Amauri no esquerdinha. E Luan deve estar lá fora estressado, hein? Essa bola era pro Luan. O Juan dando uma cutucada no Túlio aí, né? Sai na bola, meu amigo Túlio. Esse Juan é o goleiro tático novo? Aí o Vitor Gabriel entendeu o que o narrador Maílson Lopes, o humilde narrador, falou aqui. O Raí, ele mudou o jogo. Ele mudou o jogo. Agora, esse lance aí, eu acho que não dava pro goleiro sair, não. A bola foi um pouquinho, quase na linha da risca do pênalti, não Não foi? tinha como, não. Não dava E foi pra muito sair. rápido, Adilson. Ali ele torceu pro Raí errar a cabeçada, né? 34 minutos já, Adilson, aí do segundo tempo. O Guarani melhorou na partida, o Salão tá se virando como pode, mas muito jogador pedindo pra sair. Inclusive aquele tá no chão lá agora, Adilson, que eu não tô conseguindo ver o número. E vai complicar se ele sair, viu? Porque não tem mais jogador na ala direita pra entrar ali, vai ter que improvisar. Ele entrou no Ele lugar do não número entrou, 2. não, ele tava jogando meio campo. Ele tava jogando, exatamente. Quem entrou foi o outro rapazinho aí, o Wallace, né? O Wesley. O Wesley entrou, foi pro meio campo e ele veio pra lateral. O time do Salão não tem outra peça para repor ali na ala direita. Olha lá, ó. Eu lembro que o Neguinho costumava jogar do lateral direito também. O Neguinho que entrou na zaga. Entendi. Vamos aguardar para ver quais as movimentações vão ser feitas. E o titular dessa equipe é o grandíssimo amigo que está jogando agora no Morro do Giral. O Valdeir, né? O Valdeir que jogava nessa ala direita aí. Mas se você conhece o perfil aí, LHC assistindo de São Paulo, torcendo muito pelo Guarani. Principalmente pelo Ricardão. Você conhece, Maílson? Rapaz, não, viu? Principalmente pelo Ricardão, foi culpa. Alô, LHC, depois você fala quem é você, ó, rimou. O Elismar tá dizendo o quê? Guarani deve estar feio de... É verdade. LH Não. é... Na verdade, o Guarani esse ano só tem um lateral Olha esquerdo. só, vamos lá pra falta. Jefferson tá nela, o Ricardo foi na frente, chutou rasteira, não deu certo. Tira de qualquer jeito, o Maciel agora foi bem, tirou, brigou, errou ali o Wesley, ficou lá com a Mauri. Falta já cobrada. Edivan já cobrou lá em cima pro Guilherme. O Salão tem pressa, o Salão quer o empate, o Salão quer continuar em primeiro do grupo. Olha só o Raí, rapaz, com vontade. Saiu lá de trás, foi marcar lá em cima, Raí. Raí tá com vontade, Raí quer mostrar que veio, quer mostrar que tem futebol para ficar nessa equipe. Olha só, o Ricardo conseguiu ver bem ali o Mateuzinho tá nela, o Jefferson passou, mandou para ele, o Amauri tá na cola, o Amauri fez falta, pênalti! O Bandeirinha sinalizou. Penalidade marcada a favor da equipe do Guarani. É, a equipe do o grandão lá, o Amauri chegou com tudo, eu pensei que... Vamos rever esse lance? Mostra pra gente, Broco, enquanto decide quem vai bater. Olha só, opa, vamos lá. Olha lá, viu bem o Mateuzinho, jogou, chegou ele, foi por baixo, viu? Não sei se ele teve intenção, mas de novo, bota de novo, Brocador, pular ele, por favor. Bota de novo. Ó, não sei se teve intenção, mas quando o Mateuzinho manda, o Jeff dá aquela segurada na passada, olha só, ele dá e realmente as pernas se cruzam lá embaixo. Agora, se é pênalti, se é falta, houve o contato. No Campeonato Brasileiro teve um lance desse similar, né? Vamos lá, deixa eu me preparar aqui, vamos lá. Olha só, Mateuzinho pediu a bola, ele quer ser o melhor da partida, mas isso não muda meu pensamento. Ele tá na bola, Mateuzinho, tá 2-1 Guarani, pode fazer o terceiro e cravar de vez a vitória. Olha só, Mateuzinho bateu, é gol! Gol! Na marca
marca dos 37 minutos do segundo tempo. É uma bola enfiada do Mateuzinho para o Jefferson. O Jefferson coloca na frente, vem com tudo lá o jogador, o Amaury faz o pênalti e o jogo já tá rolando. O jogo tá não, o juizão falou alguma coisa, deu um amarelo pro Jaime. A bola tá rolando. Pediu respeito aqui o Haroldo pro Jaime. Eu tava narrando o jogo, a bola tá rolando, ele vai mandar parar. Ele vai mandar parar porque tá tudo rolando, não vai valer nada, não vai valer nada. E deixa eu terminar minha narração. Nem falei na marca. E vamos lá, Guarani tem 3, Salão tem 1, Adilson. O Mateuzinho cobrou muito bem, o Túlio não teve chance nenhuma e por enquanto vai sendo o destaque do jogo, hein, mas 2 gols e uma assistência. O Mateuzinho vai para fazer. Meu voto é pro Raí. Ontem vocês fizeram uma votação aqui que eu tô magoado. Mas não foi nós que votamos, não. Relaxa, brincadeira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Adilson, placar de Guarani virou 3-1. Mostrou aí, né, que tem time e tal, apesar que a torcida do Salão tá aqui estressada, achando que não foi pênalti. Mas aí faz parte, né? A torcida nunca vai concordar com isso. E você acha aí que o Salão agora vai conseguir brigar até o final? Ou que isso, Marcelo? Jogou pra dentro. Olha só a briga. Quem tá nela, Ademir. Na marcação do Ademir tem o César. Escanteio. Olha só o Gordo. O Gordo já tirou a camisa ali na torcida ali. Mas essa galera no chat aqui tá rolando comentário a respeito do pênalti ainda, viu? O Anderson falou que o Jefferson hoje só veio passear, né? E o Luiz Carlos tá revoltado aqui, achando que não foi pênalti. Eu nem dei minha opinião no lance. Eu não consegui ver direito. Eu não entendi o porquê que o Anderson está mandando respeitar os comentários dele. Eu não falei nada dos comentários dele. Eu falei que teve um trança-perna. Se foi pênalti ou não, eu não sei. Vamos lá, olha só, o Guilherme cabeceou para frente. Não, acho que o Anderson quis dizer assim, respeitando o comentarista e o narrador. Tá, entendi. Que a gente vem falando do Jefferson, né? Não, o Jefferson hoje até então não estava bem na partida, né? Olha só o Mateuzinho de novo, tem espaço, tem uma avenida, o Guilherme cansou, tá subindo para empatar, pode fazer o quarto e liquidar de vez a fatura. Mateuzinho tocou errado, tocou nas costas do Jefferson, Mateuzinho. Ó, o Ricardo tentou parar a jogada, não conseguiu, Ricardo. Deu um bote, não foi certeiro. Eita, Duda, deixou o Juan, vai chegar o Hernando, se tocar vai tomar vermelho. Não, conseguiu, fintou o pole, o Duda chegou com a águia e consegue tirar, pegou só na bola. O Hernando foi bem, Adilson. E o Duda foi bem nessa, né, Adilson? Olha só, o Mateuzinho colocou na frente na marcação dele. Pessoal do chat, já está liberado. 5 minutos para vocês votarem no melhor da partida. O nome do jogador e a equipe. 5 minutinhos. Vamos lá, pessoal. 5 minutinhos aí vocês têm para votar no melhor da partida. O nome e número. Saiu machucado aqui, não deu mais para ele não, viu? Vai improvisar mais uma vez aí o time do... Vai entrar o João. Do Salão. O João vai entrar. O João que é volante, né? A meia. Vai improvisar aqui. Acho que vai voltar o garotinho aqui para lateral, né, Marcos? Eu acho que sim. Olha só, o Mauri brigou, o Maciel brigou, ganhou. Quem ganhou agora foi o Guilherme, tocou o Ademir. O Ricardo chegou, ganhou. E o Ademir agora agrediu ali o Ricardo. O Visão mandou seguir. Ademir bem apagado no jogo, né? No segundo tempo. No primeiro ele foi bem. Mas cansa. Quando te falando, o sol não ajuda, viu? Olha só, o Raí chegou na marcação, 1-2, esquerdinha bem também, ganhou. Duda tá bem demais, rapaz. Duda hoje tá querendo o jogo. Olha só, o Euler veio buscar na marcação dele, o Raí. Euler tocou para o Wesley fintou, 1-2, chutou para frente, não conseguiu. Chegou o Ricardo, olha só, o César dá um chutão, ficou aqui com o Jefferson. O Amaury também veio na marcação, ganhou, deu um boné, vai ver lá em cima o Raí, girou em cima do Edivaldo. Opa! Quase, que isso, Edivaldo. Você machuca o rapaz. Jogou número 19.
Adilson, como é que tá a votação do chat pro melhor da partida, Adilson? Assim como o jogo de ontem, mas eu até estava falando com você aqui no off, o Mateuzinho fez 2 gols, uma assistência, mas quem está sendo bem votado aqui é o Raí, viu? Olha só, Maciel roubou, tocou embaixo para o Jefferson, Jefferson segurou, tocou embaixo para o Esquerdinho que é o Giovani, Esquerdinho já tocou aqui embaixo para o Raí, que entrou bem na partida, tá comendo a bola esse garoto, olha só o Raí, ixi, passa, vai o Diego lá em cima, Raí, muito bem, ele já viu, ele me ouviu, jogou em cima pro Diego, o Diego tá nela, já o Adilson vai falar quem é que tá sendo mais votado, se é o Raí, se é o Mateuzinho, ou se tem algum outro jogador aí despontando, tocou pro Jefferson, dominou tocando aqui para o de 7, Giovani. Fintou o Wesley, colocou na frente, tentou segurar, jogou. Quem tá nela foi o Neguinho, jogou. Quem tá agora é o Jefferson, na marcação do Jefferson, o João. Olha só, o Jefferson fintou o João entrou só para cumprir, jogou, tiro. O Neguinho vai tirar lá o zagueirão, chutou para frente de qualquer... Oi. A galera no chat aqui é Raí em peso, viu? Raí já tem mais de 20 votos aqui no chat. Então, pronto, então o chat já sai aí com ponto Raí, viu? Eu vou esperar dar 45 pra gente pedir a opinião nossa aqui. Opa, tentou ali fazer uma jogada diferenciada, não deu certo. O Juan tá nela. Olha só o Juan. O Maciel, eu não entendo o Maciel. Que isso? E tem que tomar cartão, amigão. Não pode. Não precisa. Não precisa disso. Lembrando que o jogador que estiver pendurado nessa rodada e tomar o terceiro cartão fica fora do primeiro jogo das oitavas. Das quartas, né? Das quartas, na verdade. É quartas, né? É quartas. É o que eu tô falando, o LR tem o mesmo pensamento que o meu. Se o Raí não entra, o Mateuzinho não faria o que ele fez. O pessoal, ó o Richard dizendo que o Cauê, que esse jogo, olha só, bateu, o Guilherme tem desvio, vai ficar com quem? Com o Hernando, saiu. Muito bem o Hernando, viu? O Hernando tá pegando muito hoje também. O Richard Cauê tá explicando o porquê da comemoração. Bicho, tá todo mundo. Olha, até a Maria Martielli dizendo aí que o Raí fez uma reviravolta no jogo. E eu concordo plenamente. Ele mudou todo o patamar. O Guarani estava perdido em campo, perdido, não estava sabendo o que era bola. O Salão matando. Ele entrou, deu uma assistência, depois fez um gol e botou fogo no jogo. 5 minutos de acréscimo no estádio municipal do Rocha. Já estamos acréscimo. E já vou fazer minhas perguntas. Encosta lá no B. Não, calma aí. Ô, brocador. Você que é o nosso aqui, operador aqui do nosso iFood, para você o melhor da partida, Broca. Lembrando que o Raí já tem um ponto pelo chat. Aí, Guarani. Alô, nosso cinegrafista Everton, para você o melhor da partida. Fala, Adilson, é o Mateuzinho do Guarani. Olha só a bola, tira lá o Hernando de qualquer jeito. Agora eu vou perguntar pro meu comentarista, mas primeiro deixa eu ver o Amauri, o que ele vai fazer. Tocou pro Juan, chegou o Duda, ganhou, fez falta. Adilson? Para você, Adilson, o melhor jogador da partida, Adilson? Eu vou votar no Mateuzinho, Mailson. Pronto, ó. A torcida, a maioria votou pro Raí, certo? A maioria torceu pro Raí, tem um ponto. Brocador votou pro Raí, 2 pontos. Vocês dois votaram pro Mateuzinho, 2 pontos. Eu vou desempatar, eu votando pro Raí. Para mim, o melhor jogador da partida foi ele que mudou todo o panorama desse jogo. Os gols que foram feitos... Um foi na cabeça dele, o outro foi a assistência dele e o segundo foi um pênalti. Então, meu voto vai pro Raí. Pode descer lá, Adilson. E as torcidas aqui, Mailson, o negócio tá bom aqui, viu? Rapaz, eu tô ouvindo o barulho aí. Olha só, tem falta que favorece a equipe do Guarani. Eita, aí vai me surdar, rapaz. Alô, Fábio. Vai me surdar desse jeito. Olha só, quem tá com a bola é o Ademir. Vai entrar agora bem no finalzinho, Neguinho e Roberto. Ademir tá na bola, preparado, com a mão na cintura. O goleiro já ajeitou a barreira. Está preparado também para defender ou para não defender. Ou para torcer para ir para fora. Olha só, Ademir. Tá 3-1 Guarani. Ademir bateu direto para fora. E essa bola é que o goleiro fica feliz, né? Fala, graças a Deus. Garantindo aí 3 pontos. Adilson, você tá me ouvindo bem, Adilson? Perfeitamente. O retorno hoje tá show de bola. Hein? Aí sim. Adilson, então esse placar praticamente 3-1 já tá nos acréscimos. A equipe do Salão não vai conseguir mais empatar, né, Adilson? Esse placar aí deixa o Guarani classificado e... vai ficar ali, né? Naquela disputa para ver quem termina em segundo para pegar um adversário mais fácil na próxima fase. Ou então pode ficar até em primeiro ainda, Adilson. Vai depender do saldo de gols aí. Olha só, jogou na frente pro Giovani, quase chega. Não chegou, a bola sai em lateral, é lateral que favorece. Vai sair o Jefferson Nego com a número 20. Entra Neguinho com a 17. E saindo também o Mateuzinho com a 18.
Entrando o Roberto com a 14. A torcida, o microfone tá tão bom, Adilson, dá pra ouvir tudo que fala aí, viu? E cadê o porteiro, Adilson? Mas a galera sumiu aqui, né? Canta aí, Adilson. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Aí, ó, tá vendo aí? Cadê esse porteiro que não chega, rapaz? Rapaz, essa web TV é fera, hein, bicho? Tem cantor, tem... Não é desenrolado. Rapaz do Vamos céu, lá, jogador, né? Mas Olha, mais ou menos, meia boca, mas é. Olha o Roberto, já viu, lanço que passa essa bola não, pro moço, Raí. mas o cantor é você, o jogador é Nilton Oliveira. Não, o cantor é nós. Olha só, quem tá com a bola agora é o Giovani, é o esquerdinha, mandou pro Raí nas costas, não passou, chegou o Raí, brigou com o Edivaldo, a bola sai em lateral, que favorece a equipe do Guarani. Olha aí, ó, a torcida gritando Guarani, Guarani, Guarani. Ricardo domina, o Duda domina, toca pro Giovani, Giovani domina, segura, brinca, não brinca, perde, não perde, um jogador chutou o outro. Olha só, o Raí vai entrar, tira lá o zagueirão Neguinho. O Neguinho entrou bem, né, Adilson? O Neguinho é muito bom zagueiro, apesar rapaz. de estar perdendo aí pro 3x1, mas ele entrou bem. Eu acho que ele deveria ser titular depois desse jogo. É verdade, viu? Olha só, mais uma vez o Raí tá nela. Raí fintou ali a linha de fundo, a bola sai. Essa bola já tinha que ter tocado para trás já. O pessoal tá falando para nós vergonha, vergonha, mas a gente não tem nada a ver, né? Quem tá marcando é o Haroldo. A galera tá revoltada aqui, mas disse que o craque do jogo não foi Raí, não. Foi não? Deixa eu perguntar aqui, a galera do salão. Quem pra vocês foi o craque do jogo? Aí, Adilson. Sai daí, Adilson. Desliga esse microfone, Adilson. Ela tá falando que foi o Juan. Ah, Pronto, chegamos aqui. Valeu. pronto, Adilson. Cuidado, essa torcida aí, você sabe, né? Quando tá perdendo, não tem jeito. Eu também, quando tô perdendo, eu xingo até a mãe do... Não, mas a galera foi de boa ali, só tava falando que o craque do jogo foi o Juan. Não, não foi. O dia que foi, a gente deu o prêmio pra ele de coração, mas hoje não foi. Olha só, quem tá com ele é o Giovani. Giovani tá na bola, levanta a cabeça, chutou, tem desvio, a bola sai. Escanteio que favorece a equipe do Guarani. Ó, Adilson, é o último lance do jogo, viu, Adilson? Certeza que é o último lance. Isso, o último lance, a galera já tá aqui, já doido que o juizão, até o Zé Carlos já sinalizou aqui. Olha só, escanteio cobrado, quem tá nela é o Duda, vai alçar na área, não alçou, pegou, deu um bicão lá de 3 dedos, bola boa, dominou o Ricardo de peito, assistência pro Raí, tem desvio, escanteio. Quase. Foi o Roberto que chutou, né? Foi o Raí. Foi o Raí de novo? Raí de Raí pé tá- direito quase fez o seu segundo gol na partida. Se ele faz, ele cala a boca da torcida. Mas a galera não entendeu ainda a votação, né? Mas a galera não entendeu ainda, né? Deixa a galera sem entender. A galera não tá entendendo ainda a votação aí. Um dia eles vão entender. Vamos lá, quem tá na bola agora é o Neguinho. É o Neguinho pro escanteio. O Duda de novo encostou, mas agora não vai dar mais tempo. Vai botar na área, o juizão tá esperando a bola ficar no meio de campo pra acabar. Olha só que bola perigosa. Tirou o Túlio, número 15. O Neguinho demorou, dominou, jogou pro lado. Vai acabar, não vai? O tempo já foi, Haroldo. Olha só a bola alçada. Dominou o Euler, o César nela, o Diego também. Vai fintar ali. Final de jogo no estádio municipal Oswaldo Rocha. Guarani 3, Salão tem 1. Salão saiu na frente, o Guarani empata e vira e põe mais um de vantagem. Salão 3, ou melhor, Guarani 3, Salão 1. E agora o Adilson chamando ali o Raí para receber o prêmio de melhor da partida. Ele que entrou, mudou completamente a história do jogo. Só não vê quem não quer. Hoje Mas o homem estava iluminado. Vou até ficar na sombra aqui, que hoje não tem o banner, né? Pode Vou ficar. aproveitar a sombrinha aqui, de boa. Já vou chamando aqui o craque do jogo. Tá chegando aqui pra galera, dá uma palavrinha pra galera aí. Vai lá, Adilson, pode Tô parabenizar aqui o com rapaz. ele. Parabéns, Raí. Que grande jogo, rapaz. Você entrou, incendiou a partida, fez a assistência pro primeiro gol do Mateuzinho e conferiu o segundo gol e o gol da vitória, que praticamente selou a vitória, né? Parabéns, você foi eleito pela maioria o craque da partida. Tá aqui seu prêmio, deixa sua palavrinha aí pra galera da Web TV e toda a galera, o pessoal do chat aí. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né? Comissão técnica me deu esse apoio, a torcida linda ali também. E é isso, pô, tô trabalhando para isso, consegui dar uma assistência, fiz o segundo gol, ajudei muito o jogo.
A gente teve uma dificuldade no primeiro tempo, mas a gente acertou no segundo e Deus deu essa vitória para nós. Ô, Adilson, Parabéns aí. tudo Adilson. bom. Oi. Fala pro Raí aí que eu fui o maior incentivador aqui, porque ele mudou a história do jogo. Pode falar pra ele aí. O Márcio falou aqui o seguinte, que ele foi o incentivador aqui, foi o que impulsionou a galera no chat a votar em você. E pela minha contagem, já teve mais de 25 votos para você. E o Mateuzinho ficou ali com E 10, ele 12 mudou, votos. ele mudou, Adilson, a história do jogo. Eu vou passar pra ele ouvir aqui, mas fala aí com ele aí, vai. Me ouve aí, Raí? Opa, Parabéns por esse jogo seu. Você mudou a história do jogo. Eu tenho certeza que se você não tivesse entrado, o Guarani não conseguia empatar nem virar, não. Você mudou a história. E não é porque o Matheus fez 2 gols que ele seria o melhor. Você foi o melhor, que você mudou. Você chamou o jogo, você foi pra cima. Parabéns, viu? eu queria agradecer também aí a pessoa do Web TV L10 aí, o Maílson Lopes aí, o maior narrador daí. Tamo junto, Maílson! Valeu, parabéns. Parabéns a vocês aí. Valeu, Valeu. terminando daqui, mas tudo de bom aí. Vamos fazer Valeu, a foto. valeu, a fotinho. Valeu, galera. Vamos agora pro próximo. É o jogo de Real Bahia versus Lagoa Grande.